Imagine que está a tentar flutuar completamente imóvel enquanto pulveriza a água de uma mangueira de jardim em direções aleatórias. A física dita que isso é impossível, pois o momento da água o desequilibraria. No entanto, neste exato momento, um objeto do tamanho de um quarteirão está a fazer exatamente isso na escuridão entre as estrelas. O objeto 13 dividido por Atlas, vindo do espaço interestelar, está a exibir um comportamento que desafia os princípios mais fundamentais da nossa compreensão do movimento no universo. Está a expelir ativamente matéria como qualquer cometa comum, mas, incrivelmente, evita a aceleração que deveria ocorrer. Os engenheiros chamam a isso o efeito de foguete, e tal fenômeno nunca foi registrado antes. Esta noite, vamos explorar por que é que esta anomalia única pode representar a primeira vez que a humanidade encontra uma tecnologia que não é deste mundo. Junte-se a nós numa jornada para descobrir como o 13 dividido por Atlas acaba de fornecer a prova mais convincente de inteligência extraterrestre que já descobrimos. Parte 1. O objeto impossível, o 13 dividido por Atlas, está a expelir gás como um cometa, mas a sua órbita não está a mudar como as leis da física ditam. Imagine isto: um pedaço de gelo viajando pelo espaço, ocasionalmente expelindo jatos minúsculos de matéria em direções aleatórias. De acordo com tudo o que sabemos sobre mecânica orbital, esses pequenos jatos deveriam agir como propulsores, desviando a órbita do objeto de maneiras mensuráveis. No entanto, de alguma forma, este visitante interestelar parece estar desafiando um dos princípios mais fundamentais da viagem espacial. Para ser claro, vamos definir os termos em 20 segundos. Quando os astrônomos rastreiam objetos no espaço, eles distinguem entre o movimento puramente gravitacional, a dança previsível dos corpos celestes, seguindo as leis de Newton, e o que eles chamam de aceleração não gravitacional, NGA. Pense em NGA como pequenas mudanças na velocidade e na órbita causadas por gases que escapam de gelo derretido, ou mesmo pela pressão muito leve da própria luz solar. Para a maioria dos cometas ativos, essas forças são precisas como um relógio. O gás escapa, o momento é transferido e a órbita muda. Isso é propulsão de foguetes em sua forma mais pura, mas é aqui que 13 dividido por Atlas se torna realmente desconcertante. O telescópio espacial Hubble capturou imagens deslumbrantes do gás e poeira que o cercam, o que os astrônomos chamam de coma. O telescópio espacial James Webb analisou sua assinatura química, com detalhes sem precedentes. O observatório Gemini South e o Very Large Telescope rastrearam sua estrutura de cauda em desenvolvimento por semanas e meses. Apenas limites superiores, discussões e um silêncio científico ensurdecedor onde deveria haver um sinal claro. Isso não é apenas incomum. No contexto da física de cometas, é quase impossível. Imagine ver um balão esvaziando lentamente e esperar que ele voe descontroladamente pela sala, mas em vez disso, ele permanece perfeitamente imóvel. Todo o instrumento apontado para este objeto confirmou a mesma realidade surpreendente. Ele está ativamente ejetando material para o espaço. No entanto, quando as equipes de astronomia fizeram os cálculos precisos, comparando modelos orbitais com meses de dados de medição de posição, algo extraordinário surgiu. Ou melhor, algo extraordinário não surgiu. A aceleração não gravitacional que deveria ser claramente evidente nos dados, ou seja, o empuxo característico do gás que escapa, estava fixada no limite de detecção ou abaixo dele. As análises orbitais atuais ainda não registraram uma detecção NGA confiável e revisada por pares. O gás está claramente a ser preferencialmente ejetado em certas direções, como observado pelos telescópios. No entanto, o objeto não mostra sinais de ser empurrado para fora do curso, da mesma forma que um pequeno vazamento pode desviar uma nave espacial. Duas explicações surgiram deste enigma, e elas representam visões fundamentalmente diferentes da própria realidade. A primeira explicação sugere que estamos a testemunhar um fenômeno natural, mas extraordinariamente incomum. Talvez seja um núcleo maciço que pode absorver o momento dos detritos que escapam sem se mover, ou um tipo estranhamente simétrico de ejeção de gás, onde os fluxos se equilibram com precisão perfeita. A segunda explicação, sussurrada em artigos de pesquisa e debatida em fóruns científicos, aprofunda-se no reino da especulação. E se estivéssemos a observar uma estabilização artificial? E se algo estivesse a mitigar ativamente a deriva detetável? É preciso entender que esta segunda possibilidade vem de comentadores e teóricos que estão a tentar ultrapassar os limites do pensamento convencional. Isto não é ciência consensual, pelo menos ainda não, mas também não é facilmente descartado quando consideramos que 13 dividido por Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado na história registrada da humanidade. Cada ponto de dados se torna crucial quando você estuda mensageiros das profundezas do cosmos
objetos que passaram milhões de anos viajando pelo espaço interestelar antes de visitar nosso sistema solar. A importância não poderia ser maior. Este objeto não ficará em nossa vizinhança para sempre. A cada dia que passa, ele se torna mais fraco à medida que se retira de volta para o espaço interestelar, levando consigo seus segredos. Temos apenas uma breve janela de oportunidade para desvendar esse mistério antes que o 13 dividido por Atlas desapareça no fundo do universo, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Ao longo desta investigação, manteremos uma distinção clara entre o que os telescópios mediram e o que permanece no reino da especulação. A própria verdade já é extraordinária. Atividade visível sem o efeito dinâmico correspondente, mas suas implicações, desde a física bizarra dos cometas até a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo, são ainda maiores. A descoberta da linha do tempo do objeto revela ainda mais mistérios que precisam ser resolvidos, incluindo seu misterioso brilho precoce e os primeiros sinais de que o cometa Atlas pode estar diminuindo sua atividade de maneiras que contradizem nossos modelos. Parte 2. Descoberta e mistérios iniciais. A história de 13, dividido por Atlas, não começou com um único momento de descoberta, mas com um jogo cósmico de esconde-esconde que durou meses de varredura de dados de céu arquivados. As primeiras imagens, capturadas durante uma busca de recuperação de rotina em maio de 2025, revelaram apenas um ponto fraco e indistinto à deriva contra um fundo de estrelas. Era apenas mais um ponto anônimo em um universo que continha trilhões de tais pontos. Em 1 grau de julho de 2025, o telescópio Atlas no Chile, um sentinela automatizado projetado para varrer os céus em busca de asteroides potencialmente perigosos, detectou algo incomum. A anomalia não estava no que ele via, mas na velocidade do objeto. Cálculos iniciais sugeriram um objeto em uma trajetória hiperbólica, a assinatura matemática de algo não ligado pelo abraço gravitacional do nosso Sol. Apenas alguns dias depois, a confirmação veio de observatórios em todo o mundo. A humanidade havia detectado seu terceiro visitante confirmado de fora do nosso sistema solar. Sua abordagem apenas aumentou o mistério. O 13 dividido por Atlas parecia emergir da direção do centro da nossa Via Láctea, da constelação de Sagitário, onde as estrelas se aglomeram densamente. Esta é uma área onde as medições iniciais se tornam um exercício de precisão meticulosa, como procurar uma agulha num palheiro. Este engarrafamento cósmico ajuda a explicar por que as estimativas iniciais frequentemente mudam e evoluem à medida que mais dados se tornam disponíveis. Quando você tenta rastrear um visitante interestelar contra o pano de fundo de inúmeros vizinhos estelares, cada fóton conta. O contexto molda tudo na astronomia. Então, vamos identificar os números-chave que regem este encontro. No seu ponto de aproximação mais próximo do Sol, previsto para cerca de 30 de outubro de 2025, 13 dividido por Atlas atingirá uma distância de cerca de 1,4 unidades astronômicas. Esse número equivale a cerca de 200 milhões de quilômetros, ou aproximadamente 5 vezes a distância da Terra ao Sol. Do nosso planeta natal, ele mantém uma distância ainda mais segura, nunca se aproximando mais de 7 a 8 unidades astronômicas. Este certamente não é um objeto ameaçador, não representa perigo para a Terra, não há risco de impacto e não requer protocolos de defesa planetária. No entanto, a segurança e o significado científico frequentemente seguem caminhos diferentes. A fotometria inicial conta uma história de rápida transformação. Logo após a sua descoberta, observadores relataram um brilho significativo à medida que o cometa Atlas desenvolvia a sua cauda característica e começava a ejetar material ativamente. Mas é aqui que a cautela se torna necessária. Os fatores exatos de brilho ainda estão sob investigação em vários conjuntos de dados. Será que isto se deve inteiramente a um aumento na atividade, à medida que os gases congelados começam a sublimar sob o calor do Sol? Ou a geometria observacional e a cauda do cometa em expansão contribuíram para a mudança aparente de brilho? Estas questões ilustram por que as alegações de desaceleração precisam de verificação cuidadosa, em vez de se tornarem manchetes sensacionalistas. A imagem icônica do Hubble, de 21 de julho, deu-nos a primeira visão clara do 13, dividido por Atlas ativo. Um jato distinto em direção ao Sol estendia-se do núcleo, confirmando que o gás em escape estava a ser direcionado para a nossa estrela. Mais interessante ainda, características extremamente tênues que sugeriam a existência de uma anticauda, matéria apontando para o Sol em vez de se afastar dele, apareceram nos dados. Essas estruturas fantasmagóricas evoluíram nas semanas seguintes, acabando por dar lugar a um comportamento mais convencional. Em 27 de agosto, o Observatório Gemini South capturou imagens que revelavam uma cauda de poeira mais distinta, uma visão familiar, à medida que a poeira cometária é soprada para longe pelo vento solar e pela pressão da radiação.
Mas a transição de características anômalas de anticauda para o desenvolvimento normal da cauda levanta questões intrigantes sobre a rotação do objeto, suas propriedades de superfície e a complexa interação entre os diferentes tipos de material ejetado. Vamos fazer uma pausa para explicar essas formas de cauda sem nos aprofundarmos na terminologia técnica. Uma anticauda não é evidência de física reversa ou propulsão alienígena. É uma questão de perspectiva e mecânica orbital. Quando a Terra, o cometa e o Sol se alinham em certas posições, podemos ver partículas de poeira que foram ejetadas semanas ou meses antes e se espalharam ao longo da órbita do objeto. Da nossa perspectiva, isso cria a ilusão de matéria apontando para o Sol, quando na verdade é apenas a parte visível de uma nuvem de detritos muito maior. Este efeito, embora bastante estranho, é inteiramente natural e tem sido observado em vários cometas no sistema solar ao longo da história. No entanto, o momento e o desenvolvimento dessas características no cometa Atlas adicionaram mais uma peça ao nosso quebra-cabeça cada vez mais complexo. Se os padrões de atividade pareciam tão impressionantes, produzindo jatos e estruturas de cauda em desenvolvimento visíveis com os melhores telescópios, a questão fundamental surgia com ainda mais força. Onde estava a aceleração não gravitacional correspondente? Por que este objeto ativo e em desgasificação não estava sendo impulsionado por suas próprias emissões, como a física exigia? Essa tensão entre a atividade visível e a dinâmica ausente preparou o cenário para tudo o que se seguiu, porque na astronomia, quando o que é esperado não acontece, é geralmente quando as descobertas mais interessantes aguardam. Parte 3. O que NGA significa na prática? Imagine que você está em patins, segurando uma garrafa de água que está vazando lentamente. A água que escapa cria um empurrão suave, mas persistente, na direção oposta, acelerando você gradualmente. Este princípio físico de playground se estende perfeitamente para explicar como cometas e asteroides são impulsionados por suas próprias emissões. Bem-vindo ao efeito de foguete em miniatura. Este é o mesmo princípio que impulsiona as naves espaciais e governa a evolução orbital de todos os corpos celestes em nosso sistema solar. Mas medir esse efeito em objetos a milhões de quilômetros de distância requer uma precisão extraordinária. Os astrônomos usam astrometria de alta precisão, rastreando a posição de um objeto por semanas e meses para detectar os menores desvios do movimento puramente gravitacional. Eles constroem modelos matemáticos que levam em conta todas as forças conhecidas, a atração do Sol, as perturbações dos planetas, efeitos relativísticos e, em seguida, procuram por erros sistemáticos inexplicáveis apenas pela gravidade. É como tentar medir se um navio distante está sendo empurrado pelo vento, observando-o por um telescópio e calculando seu tempo de viagem em relação às estrelas. Os números envolvidos são tão pequenos que são quase incompreensíveis, mas contam histórias profundas sobre a física de corpos celestes menores no espaço. 2I, dividido por Borisov, o cometa interestelar, que nos visitou em 2019, mostrou uma aceleração não gravitacional consistente com a desgaseificação normal em cerca de 3, 80 e 8x, 10 ao cubo de negativo 7m dividido por s quadrado, quando corrigida para uma distância de 2 unidades astronômicas do Sol. Esse número pode parecer insignificante, mas ao longo de meses de observação, essas pequenas acelerações se acumulam em mudanças orbitais mensuráveis. Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, apresentou um extremo oposto. Embora não exibisse nenhum gás ou poeira visível, ele apresentava uma aceleração não gravitacional muito maior, cerca de 4, 9x, 10 ao cubo de negativo 6m dividido por s quadrado a uma unidade astronômica do Sol. Isso é 30 vezes a aceleração de Borisov. E ainda assim, Oumuamua permaneceu completamente silencioso para os nossos telescópios. O mistério das forças invisíveis, empurrando uma rocha aparentemente morta, desencadeou anos de debate científico e superou os limites das teorias explicativas. Para comparação, considere o cometa 60 e 7P, dividido por Churyumov-Gerasimenko, extensivamente estudado pela missão Rosetta. Medições diretas do equipamento da espaçonave confirmaram exatamente o que a mecânica orbital havia previsto. A desgaseificação produz forças mensuráveis que alteram as órbitas de forma previsível. Jatos de vapor d'água e dióxido de carbono sublimado criaram vetores de empuxo que os planejadores da missão tiveram que levar em conta ao posicionar a sonda. Rosetta nos forneceu o fato fundamental, uma calibração de como os cometas deveriam se comportar. Agora entendemos por que a simetria se torna tão importante nesta história de detetive cósmica. Imagine novamente o experimento da garrafa de água, mas desta vez com furos apontando em várias direções. Se os fluxos se equilibrarem perfeitamente, as forças se anularão e você permanecerá parado
apesar da atividade vigorosa. Amplie isso para um núcleo de cometa girando com múltiplas regiões ativas, e você pode conceber cenários em que erupções vigorosas resultam em uma aceleração geral mínima. A palavra-chave aqui é mínima, não zero. O cancelamento perfeito já seria notável. Isso nos leva ao status atual de 13 dividido por Atlas na crônica de objetos anômalos. Observações espectroscópicas confirmam um halo rico em dióxido de carbono, indicando atividade de desgaseificação substancial. Observações visuais mostram estruturas de cauda em desenvolvimento e características de jatos. No entanto, não houve detecção amplamente aceita de aceleração não gravitacional significativa proveniente das equipes de análise orbital. O limite superior permanece desapontadoramente baixo para a evidência visível de atividade. Temos agora duas anomalias paralelas no espectro de comportamento esperado. Oumuamua nos mostra muita A, N, G, sem causa aparente. O 13 dividido por Atlas parece mostrar-nos uma causa óbvia, sem um NGA correspondente. Ambos os casos desafiam os nossos modelos de como os corpos celestes pequenos devem comportar-se ao atravessar o sistema solar interior. E ambos atraem a atenção de cientistas em todo o mundo precisamente por essa razão. As implicações vão muito além da mera curiosidade. Se não conseguimos prever como os visitantes interestelares se comportarão ao encontrarem o calor do Sol, como é que podemos estudá-los corretamente? Como é que podemos distinguir entre variações naturais na física dos cometas e influências que podem ser artificiais? Estas questões tornam-se mais urgentes à medida que nos preparamos para a próxima onda de descobertas que os telescópios de rastreio avançados prometem trazer. Mas, primeiro, precisamos de examinar a assinatura química que o 13 dividido por Atlas está a escrever em todo o espectro, porque essa marca contém pistas que alguns investigadores acham incrivelmente desconcertantes. Parte 4. Níquel na coma do cometa. O Very Large Telescope no deserto do Atacama, no Chile, passou décadas a analisar a luz das estrelas para revelar os segredos químicos de mundos distantes. Quando seu espectrógrafo X-Shooter apontou para 13 dividido por Atlas, captou algo verdadeiramente intrigante, uma assinatura química que desafia a nossa compreensão de como os cometas se devem comportar. O espectro revelou linhas de emissão de níquel proeminentes, enquanto o ferro estava notavelmente ausente, criando um enigma químico cósmico que exigia uma explicação. Em termos de espectroscopia astronômica, estas são linhas de níquel primeiro e ferro primeiro. Os átomos neutros destes metais são excitados pela radiação solar e brilham em comprimentos de onda característicos. A detecção de níquel sem o ferro correspondente é notável porque na maioria dos cometas observados ao longo da história, estes dois elementos tendem a aparecer juntos em proporções relativamente semelhantes. A sua companhia metalúrgica é forjada em fornalhas estelares e incorporada em material planetário como duplas, não como atuações a solo. Estes números pintam um quadro mais preciso. As linhas de emissão de níquel aparecem claramente no espectro, enquanto o ferro permanece abaixo do limite de detecção, criando um perfil químico anômalo que exige uma explicação. Além do níquel, os astrônomos detectaram moléculas de cianeto, CN, com uma taxa de produção que aumentava constantemente à medida que 13, dividido por Atlas, se aproximava do Sol. Este comportamento é consistente com a física cometária convencional, mas a assinatura metálica distintiva não é. Algumas explicações naturais ainda estão sendo ativamente investigadas por cientistas planetários em todo o mundo. O clima espacial pode favorecer a liberação de compostos contendo níquel, como o tetracarbonil de níquel, da superfície do grão. A radiação ultravioleta do Sol, então, fotodissociaria essas moléculas, liberando átomos de níquel para emitir suas linhas de emissão características. Diferentes caminhos de vaporização podem explicar por que o níquel aparece antes do ferro na cadeia de sublimação. O tamanho das partículas, a alteração da composição superficial e o processamento térmico durante a jornada interestelar do objeto oferecem explicações potenciais para este enigma químico, mas alguns comentaristas entraram em território especulativo, sugerindo que o níquel sem ferro pode refletir a erosão característica de superligas à base de níquel usadas em aplicações de engenharia de alta temperatura. Esses materiais, projetados para suportar temperaturas extremas em motores a jato e sistemas de propulsão de naves espaciais, poderiam teoricamente liberar partículas ricas em níquel sob estresse operacional. Essa explicação transforma um enigma químico em uma assinatura tecnológica, embora permaneça firmemente no reino da hipótese, em vez de uma conclusão científica aceita. O telescópio espacial James Webb adiciona outra camada a este mistério químico com observações que revelam que o cometa 13 possui uma das composições mais incomuns já medidas em um cometa. Sua coma exibe uma proporção extremamente alta de dióxido de carbono para a água. A razão CO2 para H2
o está entre as mais altas já detectadas em qualquer cometa estudado até agora. A água e o monóxido de carbono permanecem relativamente baixos, sugerindo ou a formação perto de uma linha de gelo de dióxido de carbono no sistema que o gerou, ou uma história térmica incomum. Ao contrário da maioria dos objetos que encontramos, essa peculiaridade química pode realmente fornecer uma explicação natural para a aceleração não gravitacional ausente. O dióxido de carbono sublima de forma mais simétrica do que o gelo de água, que tende a criar jatos direcionados de regiões específicas da superfície. Se 13 dividido por Atlas for dominado pela liberação de CO2 em vez de H2O, seus padrões de atividade podem gerar naturalmente vetores de propulsão mais isotrópicos, ou seja, distribuídos uniformemente. Múltiplas fontes de CO2 dispersas pela superfície poderiam criar um padrão de força complexo que se cancelaria em grande parte, deixando uma aceleração geral mínima, apesar da atividade geral robusta. Isso nos leva a uma convergência interessante entre química e dinâmica. A mesma composição incomum que produz a intrigante assinatura de níquel também pode explicar por que este objeto parece resistir ao efeito de foguete que domina o comportamento de cometas normais. Processos naturais, em vez de intervenção artificial, podem explicar ambas as anomalias simultaneamente. No entanto, as perguntas permanecem. Por que um objeto interestelar teria uma química tão incomum em comparação com os cometas do Sistema Solar? Ele se formou em um ambiente diferente do nosso bairro estelar? Sua jornada interestelar de milhões de anos alterou a composição de sua superfície através do bombardeio de raios cósmicos ou outros processos de envelhecimento espacial? Essas perguntas revelam o quão pouco ainda entendemos sobre a formação e evolução de materiais planetários em outros sistemas estelares. As evidências químicas nos forçam a confrontar a possibilidade de que os modelos de composição de cometas, desenvolvidos a partir de décadas de estudo de objetos nascidos no Sistema Solar, podem não se aplicar a visitantes de outros lugares. 13 dividido por Atlas pode estar nos mostrando como os cometas se parecem quando se formam em torno de diferentes tipos de estrelas, em diferentes ambientes químicos, sob diferentes condições de temperatura do que qualquer coisa que já encontramos. Se a química sozinha não pode explicar a ausência de propulsão mensurável, talvez a resposta esteja na escala colossal. A possibilidade de estarmos lidando com um objeto tão grande que a desgaseificação cometária normal simplesmente não consegue movê-lo. Parte 5. O argumento da massa. Às vezes, a física mais simples oferece os insights mais profundos. A equação do foguete que governa a propulsão de naves espaciais também se aplica aos cometas. A propulsão é igual à vazão mássica multiplicada pela velocidade do gás de exaustão. Invertendo essa relação, se você pode medir a propulsão e estimar o fluxo de gás, você pode inferir a massa. Quando os pesquisadores aplicaram essa lógica ao 13 dividido por Atlas, eles chegaram a uma conclusão que desafia tudo o que sabíamos sobre visitantes interestelares. O telescópio espacial James Webb observou recentemente o cometa Atlas em 6 de agosto de 2025, fornecendo medições sem precedentes de sua nuvem de dióxido de carbono. A equipe calculou a taxa de produção de gás e a taxa de fluxo de saída com uma precisão inatingível apenas com observações terrestres. Esses números, combinados com os limites superiores para a aceleração não gravitacional observada pelas equipes de refinamento orbital, pintam um quadro de um objeto que pode ser muito mais massivo do que sua luminosidade sugere. Uma interpretação oferecida pelos pesquisadores, incluindo Abraham Loeb de Harvard, combinou os dados de desgaseificação do JWST com a notável ausência de detecção robusta de NGA para inferir uma massa nuclear de pelo menos 3x10 ao cubo de 10 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, esse número é aproximadamente equivalente à massa de uma pequena montanha comprimida no que parece ser um núcleo de cometa relativamente modesto. O termo massa anômala começou a aparecer em artigos de pesquisa e apresentações de conferências. A linguagem científica para algo que não deveria existir de acordo com nosso conhecimento atual. Se essa estimativa de massa se mostrar precisa, ela explicaria a aceleração não gravitacional ausente por meio da física newtoniana pura. Um núcleo suficientemente massivo poderia absorver o momento do gás que escapa sem ser significativamente desviado, como tentar empurrar um navio de carga com uma mangueira de jardim. O empuxo é real, mas o objeto simplesmente tem muita inércia para reagir significativamente às forças que desviariam um cometa comum. Mas a estimativa de massa para objetos distantes permanece irritantemente elusiva. Os esforços de imagem do Hubble continuam a trabalhar para limitar o tamanho do núcleo e seu albedo, a refletividade que determina quanta luz ele absorve versus reflete. O brilho da coma pode enganar os observadores sobre o tamanho real do núcleo sólido subjacente, especialmente quando esse núcleo ainda não foi resolvido nem pelos telescópios mais poderosos.
A diferença entre um objeto grande e escuro e um objeto menor e mais brilhante pode ser de ordens de magnitude na massa estimada. Essa incerteza vai direto ao cerne do porquê 13 dividido por Atlas continua a confundir pesquisadores em todo o mundo. Se a massa for realmente incomumente alta, precisamos entender como o espaço interestelar pode produzir objetos tão diferentes de qualquer coisa em nosso sistema solar. Núcleos densos de rocha e metal, detritos compactados de um cataclismo cósmico, os mecanismos de formação que poderiam produzir núcleos escuros tão enormes ainda não são claros. Alternativamente, se a massa se mostrar mais típica, voltamos ao enigma original: por que a atividade visível não produz aceleração mensurável? Então, o argumento da simetria se torna mais convincente, sugerindo que o objeto gira e suas propriedades de superfície produzem um padrão notavelmente equilibrado de desgaseificação, minimizando o empuxo geral. Apesar da atividade geral considerável, qualquer explicação empurra os limites do nosso entendimento. A massa anormalmente grande desafia os modelos de formação e evolução de pequenos planetas. A desgaseificação perfeitamente equilibrada desafia a natureza aleatória e caótica que geralmente associamos à atividade da superfície do cometa. Ambas as possibilidades sugerem que os visitantes interestelares podem operar sob regras diferentes das dos objetos que estudamos por séculos em nossa própria vizinhança cósmica. O argumento da massa também levanta questões fascinantes sobre os métodos de detecção e o viés observacional. Será que perdemos objetos escuros e massivos simplesmente porque eles não brilham significativamente ao se aproximar do Sol? Existe uma população de visitantes interestelares que passa despercebida porque lhes falta a desgaseificação robusta que torna objetos como 13, dividido por Atlas, visíveis em nossas pesquisas? Essas perguntas se tornam mais urgentes quando consideramos que agora detectamos dois objetos interestelares extremamente incomuns em apenas 8 anos. Tanto Oumuamua quanto 13 dividido por Atlas exibem comportamentos que desafiam a física convencional dos cometas em direções opostas. Este registro sugere uma coincidência notável ou lacunas sistemáticas em nossa compreensão de como os objetos se comportam enquanto viajam entre as estrelas. O precedente estabelecido pelo nosso primeiro visitante interestelar adicionou um contexto crucial a este grande mistério, pois Oumuamua demonstrou que o impossível às vezes se torna apenas improvável com análise cuidadosa suficiente. Parte 6. Lições do Oumuamua. Em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS, no Havaí, detectou o que inicialmente parecia ser um asteroide fraco, mas em poucos dias, os astrônomos perceberam que estavam testemunhando algo extraordinário. Era a primeira vez que a humanidade confirmava um visitante do espaço interestelar. Umi, Oumuamua, que em havaiano significa escoteiro ou mensageiro, desafiaria nossa compreensão da dinâmica do sistema solar de maneiras que ainda ressoam na ciência planetária hoje. As observações iniciais revelaram um objeto diferente de tudo o que havia sido registrado antes. Não havia coma visível, nem cauda de poeira, nem sinais de desgaseificação ativa que caracterizam os cometas à medida que se aproximam do Sol. Na superfície, o Oumuamua parecia uma rocha morta à deriva no espaço em uma trajetória hiperbólica, confirmando sua origem interestelar. No entanto, à medida que os astrônomos começaram a determinar sua órbita precisa, algo extraordinário emergiu dos dados astrométricos: o Oumuamua estava acelerando. A magnitude dessa aceleração não gravitacional foi medida em cerca de 4,9x 10 ao cubo de negativo 6m dividido por s quadrado a uma unidade astronômica do Sol, com uma dependência inversa do quadrado da distância, sugerindo que era como pressão de radiação ou desgaseificação física. Mas aqui está o que tornou essa descoberta tão intrigante. A aceleração foi estatisticamente significativa em até 30 desvios padrão, o que significa que a probabilidade de ser um erro de medição é quase nula. No entanto, nenhuma emissão de gás ou poeira foi detectada para explicar uma força tão poderosa. Isso criou o que os astrônomos chamaram, de forma eufemística, de problema interessante. Como se acelera um objeto aparentemente inerte, sem um mecanismo óbvio para gerar impulso? A física parece exigir alguma forma de ejeção de massa, seja gás ou poeira, para fornecer o movimento necessário para uma mudança de trajetória. No entanto, todos os telescópios que observaram Oumuamua não detectaram a emissão esperada. A controvérsia resultante gerou dezenas de artigos explorando possibilidades cada vez mais bizarras. A pressão da radiação solar poderia explicar a aceleração se o objeto tivesse uma razão área-massa incomumente alta? Poderia estar liberando gás transparente que escapa da detecção por espectrômetros comuns? Sua forma alongada em comum aumentaria os efeitos da radiação térmica? Cada solução proposta exige suposições que forçam os limites da física cometária convencional.
Talvez o mais misterioso seja que alguns pesquisadores sugeriram que Oumuamua pode não ser um objeto natural. A combinação de sua órbita incomum, proporção extrema e aceleração inexplicável levou à especulação de uma origem artificial, uma possibilidade que cativou a imaginação do público enquanto dividia a comunidade científica. As manchetes proclamaram de tudo, desde sondas alienígenas a velas solares. Embora os artigos revisados por pares tenham abordado tais possibilidades com a devida cautela, o significado narrativo de Oumuamua transcendeu suas características individuais para o que ele representa para nossa compreensão dos viajantes interestelares. Aqui está um objeto que exibe muita aceleração não gravitacional, sem causa aparente, em total contraste com o que observamos com 13 dividido por Atlas, que mostra causa aparente sem muita aceleração não gravitacional. Essas duas anomalias gêmeas cercam o espectro de comportamento esperado e sugerem que o espaço interestelar pode conter objetos que operam sob princípios físicos diferentes dos objetos em nosso sistema solar. Argumentos estatísticos aumentam esse mistério. Em 8 anos, confirmamos exatamente 3 visitantes interestelares, e 2 deles exibem dinâmicas extremamente anômalas. Ou fomos extremamente azarados na amostragem, ou o comportamento anômalo pode ser mais comum em objetos interestelares do que a experiência de nosso sistema solar sugere. Isso levanta questões profundas sobre a diversidade de materiais planetários e os processos de formação ativos em torno de outras estrelas. O legado de Oumuamua também demonstra como observações anômalas impulsionaram o progresso científico. O escrutínio rigoroso desencadeado por seu comportamento incomum levou a modelos teóricos aprimorados, melhores técnicas de observação e um renovado interesse em programas de detecção de objetos interestelares. O que começou como uma aceleração inexplicável tornou-se um catalisador para o avanço de nossa compreensão da física de pequenos corpos, dos efeitos da pressão de radiação e da intrincada interação entre processos térmicos e dinâmica orbital. Mais importante ainda, Oumuamua estabeleceu o modelo para abordar objetos interestelares anômalos com rigor científico. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, mas também exigem atenção excepcional aos detalhes e disposição para considerar possibilidades que desafiam o conhecimento convencional. Este objeto forçou os astrônomos a expandir sua estrutura teórica, mantendo padrões rigorosos de evidência e reprodutibilidade. Essa experiência provou ser inestimável ao lidarmos com 13 dividido por Atlas e seu comportamento extremamente oposto. As lições aprendidas com 8 anos de análise de Oumuamua, desde a cuidadosa redução de dados astrométricos até a modelagem térmica e a consideração de possibilidades bizarras, forneceram a base metodológica para entender nosso mais recente visitante interestelar. No entanto, há outra lição que vale a pena tirar de nosso breve catálogo de encontros interestelares. Às vezes, os insights mais profundos não vêm do incomum, mas de objetos que se comportam exatamente como esperado. Parte 7. Lições de 2 e dividido por Borisov. Em 30 de agosto de 2019, o astrônomo amador da Crimeia Gennady Borisov descobriu o que ele inicialmente pensou ser um cometa na constelação de Camelopardalis. Apenas algumas semanas depois, os cálculos orbitais confirmaram algo notável. 2i, dividido por Borisov, representava o segundo visitante interestelar confirmado da humanidade. Mas, ao contrário de seu antecessor, Oumuamua, este objeto se comportou exatamente como um cometa deveria. Ele chegou como um experimento de controle cósmico, demonstrando que interestelar não significa necessariamente anômalo. O comportamento de Borisov forneceu uma validação de referência da física de cometas operando em escalas interestelares. À medida que se aproximava do Sol, a água e outros voláteis começaram a sublimar de seu núcleo, criando a coma e a cauda características visíveis através de telescópios em todo o mundo. A análise espectral revelou uma composição química familiar: vapor de água, monóxido de carbono e outras moléculas comumente encontradas em cometas do sistema solar. Sua cor, composição e padrões de atividade estavam todos dentro da faixa normal do que se esperaria de um cometa primitivo, experimentando seu primeiro encontro próximo com o calor estelar. Mais importante para nossa discussão atual, Borisov exibiu uma aceleração não gravitacional que correspondeu às previsões teóricas com notável precisão. Os analistas de trajetória mediram cerca de 3,8x 10 ao cubo de negativo 7m dividido por s quadrado a 2 unidades astronômicas do Sol, um valor perfeitamente consistente com as taxas de produção de gás e velocidades de fluxo medidas. O efeito foguete funcionou exatamente como os livros de física sugerem. Essa convergência de observação e teoria forneceu uma validação crucial para a nossa compreensão da dinâmica dos cometas. Quando os astrônomos calcularam a transferência de momento do gás em fuga e a compararam com a perturbação orbital observada, os números coincidiram de forma excelente.
Borisov demonstrou que os princípios físicos fundamentais que governam o comportamento de pequenos corpos celestes permanecem constantes, independentemente de os objetos terem se formado em nosso sistema solar ou terem viajado por milhões de anos através do espaço interestelar. As implicações vão muito além de uma única previsão bem-sucedida. Borisov demonstrou que uma origem interestelar não implica automaticamente um comportamento bizarro ou uma física misteriosa. Objetos de outros sistemas estelares podem obedecer às mesmas leis da natureza, exibir os mesmos processos químicos e reagir ao calor solar de maneiras previsíveis. Esse comportamento normal torna as anomalias exibidas por Oumuamua e 13 dividido por Atlas ainda mais significativas em comparação. Vamos ver o que isso significa para a nossa visão cósmica. Borisov passou cerca de 1 milhão de anos viajando entre as estrelas depois de ter sido expulso do sistema que o gerou. No entanto, quando finalmente encontrou o nosso Sol, comportou-se como qualquer cometa que passa pelo seu periélio. O gelo continuou a ser gelo, a poeira continuou a ser poeira, e a sublimação ocorreu como previsto em laboratório. O espaço interestelar preservou esses objetos em vez de os transformar a ponto de serem irreconhecíveis. Essa preservação tem implicações profundas para a astrobiologia e a planetologia comparada. Se objetos como Borisov mantêm a sua química e estrutura originais através das distâncias interestelares, eles funcionam como mensageiros que transportam amostras diretas de outros sistemas estelares. Cada medição espectroscópica, cada análise química, fornece uma visão das condições e processos que operam em torno de estrelas distantes. Bilhões de anos antes de esses objetos terem se formado pela primeira vez, o contexto estatístico se torna extremamente importante aqui. 3 objetos interestelares foram confirmados com comportamentos que vão do totalmente normal, como Borisov, ao ligeiramente anômalo, como Oumuamua, ao desconcertante de várias maneiras. Apenas esses 3 objetos. Esta pequena amostra mostra que, embora a maioria dos objetos interestelares possa se comportar como esperado, uma fração significativa exibe características que desafiam nossos arcabouços teóricos. O comportamento típico de Borisov também confirma nossas técnicas de observação e métodos de análise. Quando a física funciona como esperado, isso confirma que nossos instrumentos, modelos e teorias podem prever e explicar com sucesso o que observamos. Isso nos dá confiança para aplicar as mesmas técnicas a objetos mais anômalos, como 13 dividido por Atlas. Se os métodos funcionam com casos normais, então as diferenças em casos anômalos provavelmente representam diferenças físicas reais e não erros sistemáticos. Esta lição se estende a futuras descobertas. O próximo observatório Vera Rubin multiplicará exponencialmente o número de nossas detecções de viajantes interestelares, potencialmente fornecendo dezenas ou centenas de tais objetos para estudo. O exemplo de Borisov mostra que muitas dessas descobertas serão normais de uma perspectiva física, valiosas para a planetologia comparativa, mas não notáveis em termos de dinâmica subjacente. Esta população normal fornecerá a base estatística necessária para identificar os objetos verdadeiramente anômalos que exigem atenção especial. No entanto, mesmo em nosso sistema solar, onde temos séculos para estudar o comportamento dos cometas em detalhes, a relação entre atividade e aceleração nem sempre é simples. Cometas grandes com forte desgaseificação ainda podem exibir efeitos não gravitacionais significativos, lembrando-nos que a massa não é tudo para determinar se um objeto reagirá à sua própria radiação. Parte 8. Outros marcos de cometas. 67P, dividido por Churyumov-Gerasimenko, mede apenas 4 km de largura em seu ponto mais largo. No entanto, quando a missão Rosetta da Agência Espacial Europeia chegou em uma missão de escolta sem precedentes de 12 anos, este cometa humilde exibiu efeitos de foguete com precisão de laboratório. Medições diretas de instrumentos a apenas alguns quilômetros do núcleo confirmaram todos os aspectos das previsões teóricas. A desgaseificação cria forças. As forças mudam as órbitas, e a magnitude dessas mudanças depende previsivelmente da taxa de produção de gás, da velocidade de escape e da massa do núcleo. As observações em loco da Rosetta eliminaram qualquer ambiguidade sobre o mecanismo físico por trás da aceleração não gravitacional. Câmeras de alta resolução capturaram jatos de material sublimado jorrando de características específicas da superfície. Espectrômetros de massa analisaram a composição química das nuvens de gás. O detector de poeira registrou impactos de partículas de detritos levantados da superfície. Quando os planejadores da missão calcularam o impulso acumulado de toda essa atividade, suas previsões corresponderam às perturbações orbitais observadas da própria espaçonave com notável precisão. Essa validação microscópica da física dos cometas fornece a base para entender como objetos maiores devem se comportar. Aumente o tamanho do núcleo, aumente a taxa de produção de gás.
e a mesma relação fundamental entre desgaseificação e aceleração deve se aplicar. No entanto, o tamanho traz consigo complexidades que a física pura nem sempre capta claramente. Considere o cometa Hale-Bopp, um dos maiores e mais espetaculares cometas das últimas décadas. Em sua aparição em 1997, este cometa gigante tinha um núcleo estimado em 60 km de diâmetro, cerca de 15 vezes maior que o cometa Churyumov-Gerasimenko. Apesar de seu tamanho colossal, Hale-Bopp ainda exibiu aceleração não gravitacional mensurável à medida que se aproximava do Sol. Isso demonstra que mesmo cometas muito grandes não são totalmente imunes ao efeito de foguete de sua própria emissão. Esta lição se relaciona diretamente com o nosso mistério de 13 dividido por Atlas. A massa gera inércia, que diminui a aceleração, mas não elimina completamente esse efeito, a menos que o objeto atinja escalas verdadeiramente extraordinárias. Para ter uma ideia, mesmo um núcleo com uma massa de 10 ao cubo de 10 toneladas, a massa extraordinária estimada para 13 dividido por Atlas ainda deveria exibir alguma resposta mensurável ao gás de escape assimétrico, seus jatos de gas foram suficientemente fortes e direcionados de forma desequilibrada. Isso nos leva à importância crucial da simetria e da forma das aberturas de exaustão na determinação do impulso total. Modelos computacionais de exaustão de cometas, validados por dados de naves espaciais, mostram que a distribuição espacial das regiões ativas determina se os jatos de gás individuais se reforçam ou se cancelam. Um núcleo com aberturas de exaustão distribuídas aleatoriamente pode experimentar um impulso total mínimo, mesmo enquanto produz exibições de atividade visualmente impressionantes. Os astrônomos codificam esses efeitos orbitais usando o que eles chamam de parâmetros A1, A2 e A3, termos matemáticos que descrevem como as forças não gravitacionais mudam com a distância do Sol e a posição na órbita. Quando um novo objeto aparece, esses parâmetros carregam grandes incertezas, simplesmente porque não houve tempo suficiente para que pequenas mudanças de posição se acumulassem e revelassem desvios sistemáticos do movimento puramente gravitacional. O aspecto temporal é extremamente importante e não pode ser subestimado. Medir a aceleração não gravitacional requer a acumulação paciente de dados astronômicos ao longo de meses ou anos. Objetos detectados tardiamente em sua aproximação ao Sol, como muitos visitantes interestelares, fornecem apenas uma linha de base observacional limitada, o que restringe a precisão da análise dinâmica. A ausência de aceleração parece ser simplesmente uma questão de tempo insuficiente para detectar uma pequena aceleração dentro das margens de erro de medição associadas. No entanto, quando colocamos 13 dividido por Atlas no contexto mais amplo do comportamento de cometas, a combinação de atividade visível e aceleração não detectada permanece estatisticamente incomum. A maioria dos cometas ativos detectados em nosso sistema solar exibem efeitos dinâmicos mensuráveis em questão de semanas ou meses após o desenvolvimento de uma coma substancial. A ausência de tais efeitos, apesar de evidências claras de desgaseificação em andamento, continua a distinguir este objeto tanto das populações do sistema solar interno quanto do externo. Os padrões estabelecidos por décadas de observação de cometas criaram expectativas que 13 dividido por Atlas parece estar violando, seja por meio de massa incomum, simetria perfeita ou algum mecanismo físico desconhecido. Este objeto está desafiando nossa capacidade de prever como os objetos ativos devem se comportar quando encontram o calor de uma estrela. Tais desafios geralmente sinalizam as descobertas científicas mais importantes, momentos em que a natureza revela fenômenos que os livros didáticos ainda não registraram. Mas e se a explicação não estiver na física estranha ou em cenários de formação incomuns, mas em uma intervenção consciente? A possibilidade de especulação sobre estabilidade artificial merece uma consideração cuidadosa, se apenas para entender por que alguns pesquisadores a consideram digna de discussão séria. Parte 9. A hipótese do controle artificial. Na linguagem cautelosa dos artigos científicos revisados por pares, hipóteses extraordinárias recebem um escrutínio extraordinário, mas também recebem consideração proporcional à qualidade das evidências de apoio. A hipótese de controle artificial para 3, dividido por Atlas, pertence a esta rara categoria. É especulativa o suficiente para levantar sobrancelhas, mas baseia-se em observações anômalas suficientes para que descartá-la completamente possa ser considerado negligência intelectual. Vamos considerar essa possibilidade com o rigor científico que ela exige, mantendo uma distinção clara entre especulação e fato estabelecido. A premissa central baseia-se em uma simples questão de engenharia. Se você quisesse enviar uma sonda através do espaço interestelar minimizando as assinaturas de propulsão artificial detectáveis, como você projetaria tal sistema?
A resposta envolve estabilização ativa usando pequenos propulsores ou sistemas de controle de reação para neutralizar forças aleatórias que, de outra forma, criariam mudanças orbitais detectáveis. Micropropulsores de gás frio poderiam fornecer empuxo preciso para neutralizar a desgaseificação natural. Sistemas de controle de reação simétricos poderiam equilibrar fluxos de gás assimétricos. Volantes de inércia combinados com ajuste de empuxo poderiam manter a atitude enquanto cancelam a aceleração geral. Materiais inteligentes poderiam até ajustar as propriedades da superfície para controlar o calor e a direção da emissão de gás. Isto não é ficção científica. Os humanos têm usado sistemas semelhantes em naves espaciais há décadas. A Estação Espacial Internacional usa propulsores de controle de reação para neutralizar o arrasto atmosférico. Sondas espaciais transportam sistemas de controle de atitude para manter a precisão, apesar da pressão da radiação solar e dos efeitos térmicos. Estes princípios de engenharia já existem. O problema torna-se uma questão de escala, sofisticação e dinâmica. Considere a assinatura de níquel sem ferro, que tem intrigado os espectroscopistas que analisam as emissões de 13 dividido por Atlas. Em aplicações de engenharia terrestres, as superligas à base de níquel representam o padrão ouro em ambientes de temperatura extrema. Motores a jato, bicos de foguete e sistemas de propulsão de naves espaciais dependem de materiais projetados para suportar temperaturas que podem vaporizar metais convencionais. Sob estresse operacional, essas superligas realmente liberam partículas ricas em níquel através do desgaste normal. Estamos observando a assinatura de erosão de um sistema de propulsão avançado? O artigo do VLT que documenta a detecção de níquel ofereceu explicações naturais envolvendo o intemperismo espacial e a química fotodissociativa, mas alguns comentadores notaram uma semelhança intrigante com os padrões de desgaste de motores de alta temperatura. Esta interpretação transforma uma curiosidade química num potencial marcador tecnológico, embora permaneça no domínio da especulação em vez da ciência estabelecida. A análise de massa de Abraham Loeb adiciona outra dimensão a esta discussão. Se 13 dividido por Atlas realmente tem uma massa de 3x10 ao cubo de 10 toneladas ou mais, o equivalente a uma pequena montanha, então poderíamos estar a lidar com algo construído numa escala que excede os projetos de engenharia humana. Tal massa poderia ser interpretada como uma concentração de densidade natural ou como um sinal de um objeto fabricado, projetado para viagens interestelares de longa duração. A ambiguidade inerente às estimativas de massa a partir de dados fotométricos significa que ambas as interpretações permanecem viáveis até que melhores restrições observacionais estejam disponíveis. As características orbitais de 13, dividido por Atlas, também atraíram a atenção especulativa. Algumas análises sugerem que a sua órbita mostra sinais de movimento intencional, mantendo uma orientação específica em relação ao plano eclíptico, aproximando-se de direções que otimizam a recolha de energia solar e seguindo trajetórias que facilitam oportunidades de observação prolongadas. Estes padrões poderiam representar os mecanismos orbitais que atuam sobre objetos ejetados de outros sistemas estelares, mas também poderiam indicar ajustes de curso intencionais projetados para maximizar os benefícios científicos de uma missão de reconhecimento. Sugestões mais controversas surgiram de servidores de pré-publicação e blogs especializados, incluindo alegações de que 13 dividido por Atlas poderia representar o que a ficção científica chama de tecnologia de floresta escura. São sondas projetadas para investigar civilizações alienígenas, mantendo a detectabilidade no mínimo. Essas ideias vão além das discussões científicas convencionais, mas refletem o impacto cultural de visitantes interestelares verdadeiramente incomuns na imaginação pública e no pensamento especulativo. A hipótese de controle artificial exige evidências extraordinárias precisamente porque faz alegações extraordinárias sobre a natureza da inteligência no universo. A prova de origem artificial exigiria múltiplas evidências convergentes, desvios sistemáticos da física natural, que desafiam todas as explicações convencionais, assinaturas tecnológicas que não poderiam ser criadas por processos geológicos ou químicos conhecidos, e padrões de comportamento que sugerem controle intencional em vez de forças naturais aleatórias. Atualmente, 13 dividido por Atlas exibe anomalias intrigantes, mas ainda não atende a esses rigorosos padrões de evidência. A falta de aceleração não gravitacional pode refletir processos naturais que ainda não compreendemos. A composição química incomum pode ser resultado de condições de formação diferentes de tudo em nosso sistema solar. A aparente concentração de massa pode denotar variações naturais de densidade em vez de uma estrutura artificial. No entanto, essa hipótese serve a uma função científica importante, expandindo nossa estrutura de investigação para além de explicações puramente naturais.
Se limitarmos nossa análise à física cometária convencional, podemos perder as assinaturas de origem artificial, caso elas realmente existam. A história da astronomia está repleta de casos em que observações aparentemente improváveis acabaram por fornecer informações revolucionárias sobre processos naturais e, por vezes, sobre fenômenos que desafiam as suposições fundamentais sobre a própria realidade. É crucial manter um ceticismo apropriado, evitando conclusões precipitadas. Hipóteses extraordinárias merecem uma análise séria quando apoiadas por observações de alta qualidade, mas também exigem padrões extraordinários de evidência antes de serem aceites. O 13 dividido por Atlas apresenta anomalias suficientes para justificar uma consideração teórica extensiva, embora ainda não haja evidências conclusivas para qualquer explicação exótica específica. Antes de tirarmos conclusões sobre uma origem artificial, precisamos de considerar o que as nossas ferramentas mais sofisticadas realmente revelam sobre a estabilidade, a composição química e os padrões de comportamento deste objeto, quando analisados com espectroscopia e imagens detalhadas. Parte 10. As estranhezas espectrais e de estabilidade. O instrumento NIRSPEC do Telescópio Espacial James Webb não apenas recolhe luz, ele analisa-a com extrema precisão, revelando impressões digitais moleculares que contam histórias de química cósmica que se estendem por milhares de milhões de anos. Quando esta extraordinária máquina se concentrou no cometa 13, em 6 de agosto de 2025, o espectro resultante pintou o retrato de um objeto diferente de qualquer cometa estudado em detalhe antes. A característica mais proeminente dominava os comprimentos de onda do infravermelho próximo, onde as moléculas de dióxido de carbono absorvem e emitem fotões com assinaturas distintas. O cometa 13 dividido por Atlas exibia uma das maiores proporções de CO2 para H2, o já medidas em qualquer cometa, seja dentro ou fora do sistema solar. Enquanto a maioria dos cometas tem a água como seu volátil dominante, este visitante interestelar parece ser impulsionado principalmente pela sublimação de dióxido de carbono, com vapor de água e monóxido de carbono desempenhando apenas papéis secundários em seu padrão de atividade. Essa dominância química sugere cenários de formação que desafiam nossa compreensão da composição típica dos cometas. A maioria dos objetos em nosso sistema solar se forma em regiões onde o gelo de água condensa facilmente, criando a mistura característica de gelo e rocha que observamos em cometas periódicos. Mas 13 dividido por Atlas parece ter se originado em um ambiente onde o dióxido de carbono dominava a composição volátil, talvez perto de uma linha de gelo de CO2 em torno de outro tipo de estrela ou em um disco protoplanetário com gradientes químicos incomuns. As implicações para a simetria do gás-efluxo tornam-se imediatamente aparentes. O gelo de água tende a se concentrar em regiões específicas do núcleo do cometa, muitas vezes associadas a características geológicas ou áreas preferencialmente aquecidas, produzindo jatos direcionais visíveis em imagens de naves espaciais. Em contraste, o dióxido de carbono geralmente sublima de forma mais uniforme sobre a superfície, criando o que os físicos chamam de padrões de desgaseificação isotrópicos. Se 13 dividido por Atlas é de fato dominado por CO2, suas emissões podem naturalmente produzir um perfil de empuxo mais equilibrado, minimizando a aceleração geral, apesar de uma atividade geral muito substancial. O telescópio espacial Hubble registrou a evolução imagética deste objeto incomum em múltiplos comprimentos de onda e períodos de observação. As imagens de 20 e 1 de julho capturaram uma pluma distinta direcionada para o Sol que se estendia do núcleo, confirmando a atividade de desgaseificação direcionada para nossa estrela, e não aleatoriamente distribuída. Mais intrigante, as características extremamente tênues indicam uma anticauda, material apontando em direção ao Sol, em vez de para longe dele, que é difícil de explicar simplesmente, mas está dentro do escopo de fenômenos naturais observados em cometas do Sistema Solar sob condições geométricas específicas. No final de agosto, o Observatório Gemini South registrou uma transição para o desenvolvimento de cauda mais convencional, com material claramente fluindo para longe do Sol, em resposta à pressão de radiação e às interações do vento solar. Essa evolução de características de anticauda incomuns para um comportamento de cometa normal fornece restrições importantes sobre o período de rotação, as propriedades da superfície do objeto e a dinâmica complexa que governa como diferentes partículas respondem às forças solares ao longo do tempo. O Very Large Telescope continuou o monitoramento espectroscópico, revelando a escala de tempo da atividade química de 13 dividido por Atlas. As taxas de produção de níquel e cianeto aumentaram consistentemente à medida que o objeto se aproximava do periélio, correspondendo precisamente ao comportamento esperado do aumento do aquecimento solar.
O ferro permaneceu abaixo dos limites de detecção durante todo esse período, produzindo um sinal persistente de níquel sem ferro que continua a confundir os pesquisadores em busca de explicações naturais para esse padrão de abundância em comum. Essas observações estabelecem uma linha de base importante para avaliar as alegações de estabilidade. Apesar de meses de desgasificação ativa, estruturas de cauda em desenvolvimento e taxas crescentes de produção de uma variedade de produtos químicos, as medições de aceleração não gravitacional discutidas publicamente permaneceram em ou abaixo dos limites de detecção nas soluções orbitais revisadas por pares. A persistência de efeitos dinâmicos fracos ou indetectáveis, combinada com evidências claras de perda de massa contínua, representa a anomalia central que impulsiona o interesse científico contínuo. Esforços de modelagem natural exploraram vários cenários para alcançar essa estabilidade aparente. As simulações de computador sugerem que campos de ejeção de gás simétricos, combinados com um tamanho de partícula específico e um estado de rotação, podem de fato minimizar o impulso geral, enquanto criam uma atividade visualmente significativa. O desafio reside em explicar por que 13 dividido por Atlas parece alcançar um equilíbrio tão preciso, enquanto a maioria dos cometas ativos exibe aceleração mensurável em poucas semanas após o desenvolvimento de uma cauda de cometa substancial. A dinâmica de rotação adiciona outra camada de complexidade. Objetos em rotação no espaço geralmente expõem diferentes áreas de superfície à radiação solar em padrões cíclicos, criando ejeção de gás variável ao longo do tempo e assinaturas de aceleração características. Se um asteroide mantiver uma orientação de rotação anormalmente estável, ou tiver uma composição de superfície que minimize os efeitos rotacionais, isso pode contribuir para a estabilidade dinâmica aparente que o diferencia do comportamento típico de um cometa. O modelo de temperatura, baseado nas emissões químicas observadas, sugere condições de superfície consistentes com o aquecimento solar normal em sua distância atual. Não há evidências de fontes de calor internas, processos térmicos exóticos ou ajuste artificial de temperatura que pudessem indicar uma origem não natural. As reações químicas respondem previsivelmente ao aumento da radiação solar, seguindo a física de sublimação bem compreendida, apesar de uma taxa de abundância incomum. No entanto, permanecem questões sobre as implicações de longo prazo dessas observações. À medida que 13 dividido por Atlas continua a se aproximar do periélio no final de outubro, esses padrões de atividade manterão sua estabilidade aparente? O aquecimento final acabará por superar quaisquer mecanismos que impeçam uma aceleração mensurável? Ou este objeto continuará a desafiar a nossa compreensão da física de cometas até ao seu periélio, e para além dele? As respostas podem reformular a forma como pensamos sobre visitantes interestelares, a diversidade de processos de formação planetária que ocorrem em torno de outras estrelas e a relação fundamental entre a atividade de desgasificação e dinâmica orbital. Mas primeiro, precisamos de considerar por que estas questões são mais importantes do que a mera curiosidade científica e como o estudo de objetos interestelares incomuns pode mudar a nossa busca por inteligência em outros lugares do universo. Parte 11. Por que isso é importante para o SET? Durante os últimos 70 anos, a humanidade tem escutado o cosmos com radiotelescópios cada vez mais sofisticados, na esperança de detectar sussurros eletromagnéticos que confirmariam que não estamos sozinhos. Desde o projeto pioneiro OSMA, em 1960, até a iniciativa Breakthrough Listing de hoje, a busca por inteligência extraterrestre, SET, tem se concentrado principalmente em sinais intencionais, comunicações deliberadamente transmitidas através do espaço interestelar por civilizações tecnológicas. Mais 13 dividido por Atlas sugere que podemos precisar de expandir este modelo para incluir descobertas acidentais escondidas à vista de todos. A abordagem SET tradicional assume que civilizações avançadas promoveriam a sua presença através de fortes sinais de rádio ou óticos, essencialmente faróis cósmicos, que varrem o espaço para anunciar a sua existência a qualquer um capaz de receber. Esta filosofia gerou a icônica mensagem de Arecibo, transmitida em 1974, um testemunho da capacidade da humanidade de construir faróis. Nós também promovemos as pesquisas atuais, que monitoram milhões de estrelas em busca de sinais artificiais em vastas faixas do espectro eletromagnético. No entanto, essa abordagem contém uma suposição implícita que pode limitar sua eficácia. Ela presume que a inteligência extraterrestre escolheria transmitir sinais detectáveis, em vez de manter o que a ficção científica chama de silêncio de rádio. Se civilizações avançadas preferem discrição à publicidade, seja por razões de segurança, eficiência ou filosóficas, as técnicas tradicionais de SET podem estar sistematicamente ignorando evidências de sua atividade.
Considere a abordagem complementar proposta por viajantes interestelares incomuns como 13, dividido por Atlas. Em vez de esperar por sinais intencionais, essa abordagem envolve o estudo de fenômenos naturais em busca de anomalias que desafiem explicações convencionais. Objetos físicos que atravessam nosso sistema solar carregam informações sobre sua origem, composição e história sem o véu da interferência eletromagnética. Se alguns desses objetos se revelarem estruturas artificiais em vez de formações naturais, eles representam uma forma de evidência que não depende das intenções ou estratégias de comunicação de seus criadores. Essa estrutura analítica investigativa opera em escalas de tempo e com métodos diferentes do SET de rádio tradicional. Em vez de monitorar continuamente sinais transitórios, ela exige uma resposta rápida a objetos recém-descobertos durante o curto período em que atravessam o espaço observável. Em vez de reconhecimento de padrões em fluxos de dados eletromagnéticos, ela exige análise abrangente de mecânica orbital, espectroscopia e fotometria para distinguir fenômenos artificiais de naturais. Os argumentos estatísticos para essa abordagem tornam-se cada vez mais fortes a cada descoberta interestelar anômala. Em apenas 8 anos, identificamos 3 visitantes confirmados do espaço interestelar, Oumuamua, Borisov e 13 dividido por Atlas. E 2 desses objetos exibiram características que desafiam explicações convencionais. Ou tivemos um azar extremo na amostragem, ou comportamentos incomuns podem ser bastante comuns entre objetos interestelares, justificando uma investigação sistemática em vez de uma análise caso a caso. Consideremos as implicações se mesmo uma pequena fração dos objetos interestelares se provar ser de fabricação artificial. Sondas de reconhecimento lançadas por civilizações curiosas, levantamentos automatizados, registrando as características de sistemas estelares, ou mesmo infraestruturas descartadas de espécies tecnológicas, podem estar passando por nossa vizinhança com frequência. Os métodos de detecção atuais, otimizados para objetos naturais em trajetórias previsíveis, podem estar perdendo sistematicamente objetos artificiais que utilizam tecnologia furtiva ou sistemas de propulsão incomuns. A filosofia por trás dessa abordagem SET expandida reconhece que civilizações avançadas podem preferir sutileza à publicidade. Em vez de transmitir sua localização para vizinhos potencialmente hostis, eles podem conduzir reconhecimento com sondas sofisticadas projetadas para coletar inteligência enquanto mantêm a aparência de fenômenos naturais. Tais objetos teriam uma assinatura eletromagnética mínima, seguiriam trajetórias que simulam a dinâmica natural e empregariam tecnologia indistinguível de química ou física avançada. O 13 dividido por Atlas se encaixa neste perfil quase perfeitamente, anômalo o suficiente para chamar a atenção científica, mas ambíguo o suficiente para permitir explicações naturais para cada característica observada. Se isso representa um design intencional, em vez de uma coincidência cósmica aleatória, sugere um nível de sofisticação tecnológica que faz com que as suposições tradicionais de SET pareçam antropocêntricas e limitadas. A integração de estudos de objetos interestelares com métodos SET tradicionais cria uma abordagem de busca estratégica abrangente que não depende inteiramente das preferências de comunicação de civilizações alienígenas hipotéticas. As pesquisas de rádio continuam a monitorar sinais intencionais, enquanto as campanhas de resposta rápida investigam visitantes físicos em busca de sinais de origem artificial. Essa abordagem de duas pontas maximiza as chances de detecção, minimizando o risco de falsos negativos decorrentes de suposições imprecisas sobre o comportamento alienígena. Mas a implementação dessa estratégia de busca expandida requer uma coordenação sem precedentes entre pesquisas astronômicas, agências espaciais e instituições de pesquisa em todo o mundo. As curtas janelas de visibilidade dos visitantes interestelares exigem a alocação rápida de telescópios, rastreamento espectroscópico imediato e capacidades de análise em tempo real que ultrapassam os limites da infraestrutura de observação atual. Os próximos meses serão cruciais para testar esses conceitos, pois o 13 dividido por Atlas se aproxima de seu ponto mais próximo do Sol, potencialmente revelando novos detalhes sobre sua composição, estrutura e comportamento que podem inclinar a balança entre explicações naturais e artificiais. Parte 12. Janelas de observação à frente. A dança cósmica se desenrola com uma coreografia matemática precisa e, para o 13 dividido por Atlas, a performance mais importante está se aproximando de seu clímax. O dia 30 de outubro de 2025 marca a passagem deste corpo celeste pelo periélio, quando ele se aproxima mais do Sol, a uma distância de 4 unidades astronômicas. Este encontro representa a nossa melhor, e talvez última, oportunidade de encontrar respostas definitivas sobre este misterioso visitante do espaço interestelar, antes que ele desapareça de volta ao espaço profundo. A geometria orbital governa tudo na astronomia observacional, e os ângulos variáveis entre a Terra
13 dividido por Atlas e o Sol mudarão drasticamente a nossa perspectiva nas próximas semanas. À medida que o objeto orbita o periélio, diferentes regiões da superfície experimentarão temperaturas solares máximas, potencialmente desencadeando novas emissões de gás ou revelando variações de composição em todo o núcleo. Se os sistemas artificiais realmente mantêm a estabilidade orbital, o aumento da pressão térmica pode, em última análise, sobrecarregar as suas capacidades e produzir assinaturas de aceleração detetáveis. O fluxo solar intensificado no periélio também amplificará os sinais espectrais, tornando as linhas de emissão fracas mais fáceis de detectar e permitindo medições precisas de rácios isotópicos que podem distinguir entre fontes de material natural e artificial. Elementos presentes em pequenas quantidades podem finalmente exceder o limiar de detecção, potencialmente resolvendo o enigmático padrão de níquel sem ferro que tem confundido os investigadores desde as primeiras observações do VLT. Marte oferece uma oportunidade de observação intrigante no início de outubro, quando várias sondas ativas terão uma perspectiva única, inatingível a partir de telescópios terrestres. O Mars Reconnaissance Orbiter, MAVEN, e a sonda Mars Express da Europa podem observar o 13 dividido por Atlas de ângulos que revelam detalhes da forma do núcleo, estado de rotação e padrões de atividade que não são visíveis da nossa perspectiva terrestre. Estas observações ainda dependem dos horários das sondas, prioridades e avaliações de viabilidade técnica que estão atualmente em discussão nos centros de controlo de missão em todo o mundo. Capacidades mais ambiciosas incluem a observação de oportunidades de missões espaciais profundas como a Juno em Júpiter, a sonda JUICE da ESA ou a missão do asteroide Psyche da NASA. Embora nenhuma dessas naves espaciais tenha sido projetada para observar visitantes interestelares, seus pontos de vista únicos e conjuntos de instrumentos sofisticados poderiam fornecer perspectivas multidimensionais, sem precedentes de 13 dividido por Atlas durante sua passagem pelo periélio. Tais observações exigiriam cálculos de trajetória complexos e calibrações de instrumentos, mas os resultados científicos poderiam justificar a complexidade operacional envolvida. A questão-chave que impulsiona todas essas estratégias de observação centra-se em quais novos dados resolverão definitivamente o debate natural versus artificial. 3 tipos específicos de medições poderiam inclinar a balança da evidência de forma significativa. Primeiro, uma detecção estatisticamente significativa de aceleração não gravitacional, diretamente correlacionada com a desgasificação medida, apoiaria fortemente as explicações naturais, confirmando que a física de foguetes está operando normalmente para este objeto, apesar de suas outras características anômalas. Por outro lado, uma aceleração persistente de baixo nível ou indetectável, enquanto os modelos de atividade aumentam, reforçaria a narrativa de anomalia, especialmente se a modelagem detalhada pudesse descartar mecanismos naturais plausíveis para alcançar tal estabilidade dinâmica. A precisão necessária para tais medições leva as capacidades astrométricas atuais aos seus limites, exigindo uma análise cuidadosa de erros e múltiplas confirmações, independentes de diferentes equipes de observação. Talvez o mais importante, a imagem de alta resolução do próprio núcleo poderia fornecer informações diretas sobre seu tamanho, forma e propriedades da superfície, o que eliminaria grande parte da incerteza em torno das estimativas de massa e modelagem térmica. Se 13 dividido por Atlas se mostrar de densidade e composição normais, apesar de seu comportamento anômalo, as explicações naturais se tornariam mais convincentes. Se as imagens revelassem densidade inesperadamente alta, formas incomuns ou características de superfície inconsistentes com a formação natural, a hipótese artificial ganharia credibilidade. O cenário da mídia, em torno do 13, dividido por Atlas, ilustra tanto as oportunidades quanto os desafios inerentes ao estudo de fenômenos potencialmente anômalos. Alguns meios de comunicação e comentaristas abraçaram interpretações especulativas, gerando manchetes sobre sondas alienígenas e visitantes interestelares, cativando a imaginação do público, ao mesmo tempo em que potencialmente enganam o público sobre o estado atual das evidências científicas. A NASA e as organizações astronômicas convencionais enfatizaram consistentemente as explicações de fenômenos naturais e a ausência de qualquer ameaça à Terra, mantendo um tom cauteloso apropriado para a pesquisa em andamento, em vez de uma conclusão determinada. Essa tensão entre a cautela científica e o fascínio do público reflete questões mais profundas sobre como a sociedade deve abordar descobertas potencialmente transformadoras. Alegações prematuras de origens artificiais podem prejudicar a credibilidade e o financiamento de programas de pesquisa legítimos. No entanto, o excesso de conservadorismo pode nos levar a perder sinais genuínos de inteligência extraterrestre,
descartando observações anômalas muito rapidamente. A resolução dessas questões depende muito da manutenção de uma campanha de observação durante o periélio e além, para extrair o máximo valor científico dessa rara oportunidade de estudar um objeto interestelar ativo de perto. Mas mesmo que o 13 dividido por Atlas se mostre de origem natural, sua descoberta catalisou melhorias em nossas capacidades de detecção e análise, o que se mostrará inestimável quando o próximo visitante misterioso chegar. Parte 13. A Era Vera Rubin, o Legacy Survey of Space and Time, LSST, realizado pelo Observatório Vera C. Rubin no topo do Cerro Pachón, no Chile, transformará nossa compreensão do universo dinâmico a partir de 2025. A cada 3 noites, esta instalação revolucionária fotografará todo o céu do sul com uma profundidade sem precedentes, criando um filme em time-lapse da evolução do universo que abrange uma década de observação contínua. Para o estudo de objetos do espaço interestelar, essa capacidade representa um salto quântico que multiplicará as taxas de descoberta em várias ordens de magnitude. A detecção atual de objetos interestelares depende muito do acaso e dos esforços dedicados de pesquisas como Atlas, Pan-STARRS e Catalina Sky Survey. Esses programas provaram ser notavelmente bem-sucedidos na busca por objetos incomuns, mas sua sensibilidade limitada e cobertura do céu significam que podemos estar perdendo muitos visitantes tênues e de movimento rápido que passaram pelo sistema solar sem serem detectados. A combinação do amplo campo de visão de Rubin, limite de magnitude profunda e taxa de captura rápida expandirá drasticamente nossa capacidade de interceptar visitantes interestelares durante sua breve passagem pelo espaço observável. Os números já ilustram esse potencial transformador. As pesquisas atuais detectam talvez um visitante interestelar a cada poucos anos, fornecendo um tamanho de amostra quase insuficiente para a análise estatística de suas propriedades e comportamento. As projeções de Rubin sugerem que podemos detectar dezenas de tais objetos anualmente, uma vez que a pesquisa atinja sua capacidade operacional total, gerando conjuntos de dados ricos, o suficiente para distinguir entre variações comuns e características verdadeiramente anômalas. A capacidade de detecção precoce torna-se crucial para maximizar o benefício científico de cada descoberta. Ao identificar visitantes interestelares meses ou anos antes de passarem pelo periélio, o Rubin fornecerá tempo para campanhas de acompanhamento abrangentes usando os maiores telescópios do mundo. Análise espectroscópica, astrometria de acompanhamento e até mesmo planejamento de missões de espaçonaves tornam-se viáveis ao trabalhar com prazos de preparação mais longos, em vez das observações apressadas que caracterizaram nossa resposta a Oumuamua e 13 dividido por Atlas. O processo de detecção à caracterização é um desafio logístico que exige coordenação sem precedentes em toda a comunidade astronômica global. Sistemas automatizados devem identificar potenciais objetos interestelares entre milhões de detecções noturnas, acionando alertas imediatos para redes de acompanhamento equipadas com instrumentos especializados para espectroscopia rápida e astrometria precisa. Essa capacidade de análise em tempo real distinguirá a era Rubin das décadas anteriores, quando as descobertas eram frequentemente perdidas até semanas ou meses após a detecção inicial. A análise estatística torna-se viável à medida que o tamanho da amostra aumenta de casos individuais para estudos populacionais. Composições químicas incomuns, como o espectro dominado por CO2 de 13 dividido por Atlas, são comuns entre os visitantes interestelares ou representam exceções raras. A maioria dos objetos do espaço interestelar exibe comportamento cometário normal como Borisov, ou dinâmicas anômalas são mais comuns do que nossa amostra limitada sugere? Essas perguntas exigem dezenas ou centenas de objetos bem caracterizados para serem respondidas de forma conclusiva. As implicações para a pesquisa 7 aumentam em proporção direta com a taxa de descoberta. Se mesmo uma pequena fração de objetos interestelares se provar ser estruturas artificiais, a detecção rápida e a análise abrangente poderiam fornecer a primeira evidência confirmatória de tecnologia extraterrestre. Por outro lado, se levantamentos extensivos mostrarem que todos os objetos interestelares operam de acordo com as leis da física natural, isso imporia restrições importantes sobre a prevalência e as estratégias de detecção de supostas civilizações extraterrestres. Estudos de viabilidade para interceptar visitantes interestelares tornam-se práticos quando se trabalha com vários anos, em vez de meses de aviso prévio. Pequenas naves espaciais dedicadas poderiam encontrar objetos particularmente interessantes, fornecendo medições in situ que são inatingíveis por telescópios terrestres. Tais missões exigiriam capacidades rápidas de desenvolvimento e lançamento, mas os benefícios científicos da amostragem direta de material interestelar poderiam justificar os desafios de engenharia envolvidos. A era Rubin
Também promete revelar se 13 dividido por Atlas é uma verdadeira anomalia ou simplesmente o exemplo mais bem estudado de um fenômeno comum. Se objetos semelhantes com assinaturas químicas incomuns e dinâmicas anômalas aparecerem regularmente neste fluxo de dados, isso sugeriria que nossa compreensão teórica da física de cometas precisa de uma revisão substancial. Se Oumuamua se provar único entre dezenas de objetos interestelares bem estudados, sua natureza anômala se tornaria mais significativa e potencialmente indicativa de uma origem não natural. As oportunidades de educação e divulgação pública se multiplicarão à medida que as descobertas surgirem regularmente, em vez de esporadicamente. O fascínio do público por visitantes interestelares, demonstrado pela cobertura da mídia de Oumuamua e 13, dividido por Atlas, pode ser canalizado para um interesse sustentado em astronomia e ciência planetária. Se os novos objetos surgirem com frequência suficiente para sustentar a interação, sem sobrecarregar o público com detalhes técnicos, a colaboração internacional se tornará essencial para maximizar o impacto científico da taxa acelerada de descobertas. Nenhuma nação possui recursos telescópicos suficientes para realizar observações de acompanhamento abrangentes de dezenas de visitantes interestelares todos os anos. O sucesso exigirá esforços coordenados globalmente, compartilhando tempo de observação, dados e capacidades de análise que transcendem fronteiras nacionais e afiliações organizacionais. A transição de estudos de caso individuais para a estatística populacional mudará fundamentalmente a forma como abordamos objetos anômalos, como 13, dividido por Atlas. Em vez de tratar cada descoberta como um enigma único que requer soluções personalizadas, desenvolveremos processos analíticos padronizados capazes de distinguir rapidamente entre variações naturais e fenômenos verdadeiramente extraordinários que exigem atenção especial. Mas, independentemente do que a era Rubin revelar sobre a prevalência de visitantes interestelares incomuns, o mistério atual de 13 dividido por Atlas exige que seja resolvido por si só. A evidência acumulada ao longo de meses de observação intensiva oferece um estudo de caso sobre como abordar fenômenos que desafiam modelos estabelecidos, mantendo ao mesmo tempo um ceticismo apropriado em relação a alegações extraordinárias. Parte 14. Artefato alienígena ou objeto cósmico peculiar. Após meses de observação intensiva, análise espectroscópica e modelagem de dinâmica orbital, chegamos à questão fundamental que impulsionou toda esta investigação. O que exatamente é 13 dividido por Atlas? As evidências acumuladas por alguns dos instrumentos astronômicos mais sofisticados da humanidade pintam um quadro complexo, difícil de classificar simplesmente, oferecendo pistas intrigantes que apontam em muitas direções diferentes, sem afirmar nada com certeza. A visão naturalista, defendida pela NASA e por muitos cientistas planetários convencionais, constrói uma narrativa coerente a partir das observações disponíveis. O cometa Atlas representa um cometa interestelar com características incomuns, mas não impossíveis, que podem ser explicadas através de processos naturais operando em condições exóticas. Sua química rica em CO2 reflete a formação perto da linha de gelo de dióxido de carbono no sistema estelar onde nasceu, possivelmente em torno de um tipo de estrela diferente do nosso Sol ou em um disco protoplanetário com gradientes químicos diferentes daqueles que criaram os objetos do sistema solar. A estrutura da coma e da cauda em desenvolvimento, capturada com detalhes impressionantes pelo Hubble e por telescópios terrestres, exibe o comportamento típico de um cometa, respondendo de forma previsível ao calor solar e à pressão de radiação. A transição de características incomuns de cauda-anticauda para o desenvolvimento de uma cauda de poeira convencional segue padrões observados em cometas do sistema solar sob condições geométricas específicas. O aumento na produção de níquel e cianeto, à medida que o objeto se aproximava do periélio, é consistente com as expectativas teóricas de sublimação aumentada devido ao fluxo solar intensificado. Mais importante ainda, a ausência aparente ou os níveis extremamente baixos de aceleração não gravitacional podem ser explicados por mecanismos naturais, sem a necessidade de física exótica ou intervenção artificial. Se o 13, dividido por Atlas, possuísse uma massa incomumente alta, como sugerem algumas análises, 3x, 10 ao cubo de 10 toneladas, então a desgaseificação convencional simplesmente não teria força suficiente para desviar um objeto tão massivo. Além disso, se sua composição superficial e estado de rotação criassem padrões de desgaseificação assimétricos incomuns, os jatos individuais poderiam cancelar seus impulsos mútuos enquanto ainda produzem exibições visuais impressionantes. Essa explicação não requer nova física, materiais desconhecidos ou cenários de formação sem precedentes. O espaço interestelar contém objetos com diversos componentes, histórias térmicas e propriedades estruturais, refletindo a diversidade dos sistemas estelares
e os processos de formação planetária ativos em nossa galáxia. 13 dividido por Atlas representa o ponto extremo dessa distribuição natural e não evidência de construção artificial. A visão especulativa, defendida proeminentemente por pesquisadores como Abraham Loeb e repetida em muitos fóruns científicos e de mídia popular, sugere que as anomalias se acumulam contra uma explicação natural quando consideradas coletivamente, enquanto características individuais podem ser descartadas como anômalas, mas plausíveis. Sua combinação em um único objeto se aproxima de uma probabilidade estatística implausível, exigindo a consideração de uma origem artificial. Um sistema de estabilização ativo poderia explicar a persistente ausência de aceleração não gravitacional detectável, apesar de evidências claras de desgaseificação assimétrica. Propulsores de micropropulsão, usando gás frio ou sistemas de controle de reação, poderiam contrabalançar vetores de impulso naturais com precisão suficiente para manter a estabilidade orbital, permitindo ao mesmo tempo a liberação controlada de material para fins de reconhecimento. Esses princípios de engenharia existem na tecnologia humana. A questão é se outra civilização desenvolveria essas capacidades na escala de uma missão interestelar. A assinatura química de níquel sem ferro, embora explicável por intemperismo espacial natural, também se alinha com os padrões de erosão esperados de superligas à base de níquel resistentes a altas temperaturas usadas em sistemas de propulsão avançados. Se 13 dividido por Atlas representa uma sonda de reconhecimento sofrendo desgaste operacional, as evidências espectrais podem estar registrando essa degradação em tempo real. A densidade aparente, inferida da análise de gases de escape, pode refletir uma estrutura artificial projetada para viagens interestelares prolongadas, em vez de um processo de acreção natural. Objetos fabricados, em vez de nascidos, poderiam atingir densidades e estruturas que planetas naturais, formados por colapso gravitacional e colisões, não poderiam possuir. Mesmo as características orbitais atraíram atenção especulativa, com algumas análises sugerindo navegação intencional projetada para otimizar a coleta de energia solar, manter orientações em relação ao plano da eclíptica e facilitar oportunidades de observação prolongadas. Embora esses padrões possam representar mecânica orbital natural, eles também podem indicar modificações orbitais intencionais realizadas com uma precisão que excede as capacidades humanas atuais. Os padrões de evidência para aceitar uma origem artificial devem necessariamente exceder o que é necessário para explicações naturais, e as observações atuais não atendem a esses rigorosos requisitos. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e 13 dividido por Atlas fornece anomalias intrigantes em vez de prova definitiva de tecnologia extraterrestre. Cada característica anômala permite interpretações naturais que, embora exijam condições ou coincidências específicas, ainda se enquadram no escopo dos processos físicos conhecidos. No entanto, o método científico exige que mantenhamos a integridade intelectual sobre as limitações de nossas estruturas teóricas. Nossa compreensão da física de cometas deriva principalmente de objetos formados no sistema solar sob condições específicas de temperatura, pressão e química. Visitantes interestelares de ambientes diferentes podem operar sob regras diferentes, desafiando nossa capacidade de prever seu comportamento com modelos criados localmente. A distinção entre um objeto cósmico anômalo e um artefato extraterrestre pode, em última análise, depender de fatores que excedem as capacidades observacionais existentes nesta aparição de 13 dividido por Atlas. Descobertas futuras de objetos semelhantes, modelos teóricos aprimorados de comportamento anômalo de cometas ou técnicas de detecção mais sensíveis para materiais e tecnologias artificiais podem inclinar a balança da evidência em qualquer direção. Por enquanto, ficamos com uma incerteza genuína sobre fenômenos que estão empurrando os limites da ciência estabelecida, sem ainda atingir o limiar da confirmação revolucionária. Essa ambiguidade reflete a verdadeira natureza da pesquisa de ponta, onde as perguntas mais intrigantes frequentemente resistem a respostas imediatas e exigem paciência, persistência e humildade intelectual dos investigadores que buscam a verdade em vez da validação de crenças pré-existentes. A resolução final pode não vir do próprio 13 dividido por Atlas, mas do contexto mais amplo fornecido por futuros visitantes interestelares e pelas capacidades observacionais avançadas que caracterizarão a próxima fase em nossos esforços de reconhecimento cósmico. Capítulo 15. A hipótese da transmissão anônima. Uma mensagem oculta na coma do cometa? E se estivéssemos fazendo a pergunta errada desde o início? Em vez de nos perguntarmos por que o 13 dividido por Atlas exibe atividade sem aceleração, talvez devêssemos nos perguntar por que qualquer civilização projetaria tal comportamento. A hipótese da transmissão anônima surge da interseção da pesquisa SETI e de conceitos avançados de processamento de sinais,
sugerindo que o 13 dividido por Atlas não está tentando ocultar sua natureza artificial. Ele está transmitindo uma mensagem usando a linguagem mais universal disponível para qualquer espécie com domínio da química. Esta estrutura teórica especulativa reformula a anomalia central como um design intencional, em vez de uma física misteriosa. A ausência de aceleração não gravitacional, apesar do forte desgasificação, torna-se o portador de um sistema de comunicação de baixa taxa de bits que assume que civilizações jovens direcionariam seus dispositivos mais sofisticados para visitantes interestelares anômalos. Qualquer espécie capaz de espectroscopia reconheceria padrões de modulação artificial incorporados na química natural da coma, criando um canal de comunicação que não requer conhecimento prévio de linguagem alienígena ou convenções tecnológicas. A elegância de engenharia de tal sistema se tornaria evidente quando considerado de uma perspectiva cósmica. As linhas espectrais representam constantes físicas universais que são invariantes em todas as civilizações tecnológicas. O hidrogênio emite fótons no comprimento de onda de 20 e 1 centímetro, independentemente da espécie que o observa. As características de absorção do dióxido de carbono aparecem na mesma frequência, seja detectado por dispositivos humanos ou por um telescópio alienígena hipotético. Um método de modulação baseado na razão CO2 dividido por H2O, flutuações na abundância de linhas de emissão de níquel, flutuações de intensidade ou mudanças sutis em assinaturas isotópicas seriam legíveis por qualquer civilização sofisticada o suficiente para realizar espectroscopia precisa. Este mecanismo poderia operar através do que os engenheiros de processamento de sinal chamam de modulação de amplitude da emissão química. A desgasificação extremamente simétrica mantém a estabilidade orbital ao cancelar vetores de empuxo de diferentes regiões da superfície. Enquanto isso, microajustes na intensidade de cada fluxo de gás individual produziriam padrões que variam com o tempo na assinatura espectral geral. O objeto mantém sua trajetória gravitacional, enquanto a composição química conta uma história que a física natural não poderia produzir através de processos aleatórios. Considere a possibilidade de codificar uma gramática oculta em meses de dados espectrais acumulados. Sequências de números primos incorporadas na temporização das flutuações de intensidade sinalizariam instantaneamente uma origem artificial para qualquer civilização matemática. A sequência de Fibonacci nas proporções de intensidade das linhas espectrais confirmaria um design intencional em vez de uma evolução química aleatória. Referências a constantes cosmológicas conhecidas, o ciclo de transição hiperfina do hidrogênio, a constante de estrutura fina ou relações matemáticas como π poderiam servir como pedras de Rosetta universais, estabelecendo um terreno comum entre espécies separadas por vastas distâncias e histórias evolutivas. A misteriosa assinatura de níquel sem ferro ganha um novo significado neste quadro. Se a química padrão do cometa produz ambos os elementos juntos, então um aprimoramento seletivo da emissão de níquel criaria um contraste intencional, destacando a manipulação artificial. Pequenas variações controladas na intensidade poderiam funcionar como os pontos e traços de um código Morse interestelar, usando a ausência de ferro para enfatizar que a variação de níquel representa um sinal intencional e não uma flutuação natural na abundância. A geometria da antitail observada durante a fase de aproximação inicial do 13 dividido por Atlas poderia servir como pontuação, separando grupos de símbolos na mensagem codificada. À medida que o ângulo de visão muda devido ao movimento orbital, diferentes seções da nuvem de poeira e gás em expansão se tornariam aparentes, criando pausas naturais no fluxo de dados que ajudam a distinguir entre componentes de mensagens individuais e a química de fundo contínua. Mesmo o evento de brilho precoce, que inicialmente atraiu a atenção dos astrônomos, é agora reinterpretado como uma sequência de saudações deliberadas, projetadas para garantir a detecção precoce e a coleta abrangente de dados. Se uma civilização quisesse maximizar a linha de base observacional para sua mensagem codificada, ela precisaria atrair a atenção científica meses antes da passagem pelo periélio, quando a atividade natural de pico poderia mascarar modulações artificiais sutis com ruído de fundo. Um esforço sério de decodificação exigiria a análise sistemática de todos os dados espectrais e fotométricos disponíveis durante todo o tempo de aparição observável de 13, dividido por Atlas. Os pesquisadores precisariam construir séries temporais detalhadas a partir de espectros publicados, normalizadas para variações naturais devido ao ângulo de fase, mudanças na distância heliocêntrica e potenciais ciclos de rotação. O desafio reside em remover todos os fatores naturais esperados para revelar padrões remanescentes que não podem ser explicados pela astrofísica. A busca se concentraria em ciclos não astrofísicos, espaçamentos de números primos nas intensidades das linhas de emissão, razões irracionais entre diferentes espécies químicas
ou variações sistemáticas correlacionadas com fatores geométricos de uma maneira que a física natural não produziria. Técnicas modernas de processamento de sinais, originalmente desenvolvidas para extrair sinais de rádio fracos do ruído de fundo cósmico, poderiam ser adaptadas para procurar padrões artificiais ocultos em bancos de dados espectrais. Representações visuais de tal análise poderiam revelar espectrogramas que destacam ritmos periódicos nas linhas de emissão, seguidos por grades estatísticas que mostram espaçamentos de números primos remanescentes após testes rigorosos de significância. Se tais ritmos não naturais existissem nos dados, eles criariam manchetes em jornais científicos em todo o mundo, ao mesmo tempo em que desencadeariam uma colaboração internacional sem precedentes para decodificar a mensagem. O ceticismo crítico exige o reconhecimento de que a variabilidade natural da coma de um cometa, os ritmos do instrumento de observação e as lacunas nas observações podem criar padrões que se assemelham a sinais artificiais. Processos químicos aleatórios operando em um fluxo de gás tridimensional complexo podem gerar variações aparentemente sistemáticas, enganando algoritmos de reconhecimento de padrões otimizados para detectar ordem no caos. Qualquer alegação de detecção de modulação de sinal artificial exigiria níveis de significância estatística que excedam os padrões astronômicos habituais, juntamente com validação independente de vários grupos de observação usando diferentes instrumentos e técnicas analíticas. O aspecto temporal torna-se crucial para testar esta estrutura especulativa. Se Atlas realmente carrega uma mensagem codificada, a intensidade e a clareza do sinal variariam de forma previsível com a geometria de observação e a distância do Sol. A atividade química natural aumenta à medida que os objetos se aproximam do periélio, potencialmente sobrecarregando modulações artificiais sutis com ruído de fundo aumentado. Alternativamente, o aumento das taxas de produção de gás pode amplificar a relação sinal-ruído para padrões artificiais, tornando-os mais detectáveis durante períodos de pico de atividade. Esta teoria prevê janelas de observação específicas, onde a detecção de mensagens se torna mais viável. Configurações geométricas que otimizam o ângulo de visão para características anticauda também podem otimizar a recepção de sinal para a química codificada. Campanhas espectroscópicas programadas para coincidir com essas janelas podem fornecer testes definitivos sobre se padrões artificiais existem nas emissões químicas de 13, dividido por Atlas. A coordenação internacional torna-se essencial para a análise abrangente do sinal. Nenhum observatório tem a cobertura temporal necessária para mostrar potenciais sinais de mensagens com resolução total em toda a sua ocorrência. O sucesso exigirá acordos de compartilhamento de dados, técnicas de redução de ruído padronizadas e protocolos de análise colaborativa que combinem observações de múltiplos telescópios operando em diferentes fusos horários e faixas de comprimento de onda. As implicações de detectar com sucesso uma mensagem mudariam todos os aspectos da civilização humana da noite para o dia. Sinais artificiais confirmados de um visitante interestelar forneceriam evidências definitivas de que inteligência tecnológica existe em outro lugar no cosmos, ao mesmo tempo que demonstrariam métodos de comunicação sofisticados o suficiente para superar a lacuna entre caminhos evolutivos radicalmente diferentes. O conteúdo de tais mensagens poderia revelar conhecimento científico, perspectivas filosóficas ou informações factuais sobre o ambiente cósmico que circunda nosso sistema solar. No entanto, mesmo resultados negativos forneceriam insights científicos valiosos. Buscas rigorosas que não encontram padrões artificiais imporiam restrições significativas às estratégias de comunicação empregadas por civilizações alienígenas hipotéticas, ao mesmo tempo que confirmariam nossa compreensão teórica dos processos químicos naturais que operam em cometas interestelares. A metodologia desenvolvida para tais buscas provará ser inestimável para a análise de objetos anômalos futuros, à medida que programas de pesquisa, como o de Vera Rubin, multiplicam a taxa de descoberta. A hipótese da transmissão anônima representa o tipo de especulação ousada que impulsiona o progresso científico, expandindo nossa noção do que é possível, ao mesmo tempo que faz previsões específicas que podem ser testadas com evidências observacionais. Seja provada correta ou nos leve por caminhos fascinantes, mas errôneos, ela representa a coragem intelectual necessária para enfrentar fenômenos que desafiam nossas suposições mais profundas sobre inteligência, comunicação e nosso lugar em um universo potencialmente mais estranho e mais povoado do que atualmente imaginamos. Mas se o 13 dividido por Atlas carrega mensagens codificadas, talvez seja apenas o início de uma estratégia de infiltração muito mais complexa, projetada para semear nosso sistema solar com tecnologias pequenas demais e numerosas demais para serem detectadas por métodos astronômicos convencionais. Parte 16. O cenário do pastor, isca, microsondas na poeira
As estratégias militares mais sofisticadas geralmente empregam sistemas de isca para desviar a atenção do inimigo, enquanto a operação real se desenrola sem ser detectada por canais paralelos. Aplicado ao reconhecimento interestelar, este princípio sugere uma possibilidade arrepiante. E se o 13 dividido por Atlas não for a missão principal, mas apenas uma distração óbvia projetada para manter nossos telescópios ocupados, enquanto a carga útil real atinge seu objetivo por meios inteiramente diferentes? O cenário do Pastor Isca propõe que o 13 dividido por Atlas funcione mais como um ônibus interestelar do que como um explorador solitário. Sua missão principal envolve vagar pelo nosso sistema solar interno, enquanto dispersa silenciosamente um enxame de microsondas de milímetros a centímetros, disfarçadas de poeira cometária comum. Essas cargas úteis microscópicas, então, girariam para posições cuidadosamente selecionadas em todo o nosso sistema solar. Os pontos de Lagrange da Terra, crateras no lado oculto da Lua ou as camadas superiores da atmosfera, onde poderiam conduzir vigilância prolongada usando tecnologias pequenas demais para serem detectadas pelos métodos atuais. Os requisitos técnicos para tal estratégia explicam todas as anomalias que observamos de maneiras que as explicações naturais têm dificuldade em acompanhar. Uma missão de isca requer estabilidade orbital com uma aceleração não gravitacional líquida próxima de zero para manter os cálculos de implantação simples e previsíveis. Qualquer impulso aleatório de desgaseificação assimétrica dispersaria o enxame de microsondas em trajetórias imprevisíveis, comprometendo a precisão necessária para a inserção direcionada em posições orbitais específicas. A desgaseificação simétrica cancela os vetores de impulso enquanto mantém uma atividade robusta que serve a dois propósitos dentro desta estrutura. Ela fornece a história de cobertura do comportamento natural do cometa, satisfazendo a maioria dos observadores científicos, enquanto cria uma plataforma estável necessária para o lançamento controlado de cargas úteis artificiais em momentos e locais predeterminados. O desenvolvimento da coma e da cauda do cometa cria a camuflagem perfeita para a implantação de microsondas. Como a dispersão normal de poeira cria precisamente as condições ambientais necessárias para ocultar objetos artificiais entre partículas naturais, a estratégia de implantação seria invisível para observações astronômicas convencionais. A maioria das liberações de microsondas pareceria uma liberação normal de poeira devido à evaporação de materiais voláteis pelo calor solar. No entanto, um observador treinado, monitorando bancos de dados de meteoros e pesquisas de imagem de campo amplo, poderia detectar anomalias sutis, fluxos anômalos de partículas com dispersão de velocidade estreita, aparecendo em longitudes solares que não correspondem a chuvas de meteoros conhecidas. A misteriosa assinatura de níquel assume um significado sinistro neste contexto. Revestimentos finos ricos em níquel em microsondas poderiam servir como escudos protetores contra a radiação ultravioleta e o bombardeio de partículas durante sua longa jornada pelo espaço interestelar. Quando aquecidos pela radiação solar durante a implantação, esses revestimentos evaporariam e produziriam as linhas de emissão características observadas por meio de pesquisas espectroscópicas, explicando por que o níquel aparece proeminentemente enquanto o ferro permanece abaixo dos limites de detecção. As microsondas descartam sua casca protetora ao serem ativadas, deixando para trás evidências químicas que confundiram os pesquisadores por meses. As áreas-alvo para a implantação das microsondas maximizariam o valor de reconhecimento, minimizando a probabilidade de detecção. Os pontos de Lagrange L4 e L5 do sistema Sol-Terra fornecem órbitas de estacionamento gravitacionalmente estáveis, onde os objetos podem pairar indefinidamente sem a necessidade de manter ativamente sua posição. Essas regiões oferecem pontos de observação ideais para monitorar as emissões eletromagnéticas da Terra, o tráfego espacial e o desenvolvimento tecnológico, enquanto permanecem quase invisíveis para telescópios terrestres devido ao seu ângulo próximo ao Sol. As crateras polares do lado oculto da Lua são alvos de implantação ainda mais atraentes para sistemas de vigilância avançados. As regiões de escuridão permanente dentro dessas crateras mantêm temperaturas extremamente baixas, preservando equipamentos eletrônicos sensíveis indefinidamente, ao mesmo tempo em que fornecem um escudo natural contra sinais de rádio da Terra. Microsondas pousadas em tais locais poderiam funcionar como estações de escuta com visão direta para o espaço interestelar para se comunicar com sua civilização-mãe, enquanto permanecem ocultas no hemisfério da Lua, que nunca se volta para a Terra. A implantação na atmosfera superior oferece potencial para missões de reconhecimento mais proativas. Microsondas projetadas para voo atmosférico poderiam usar a estratosfera da Terra como uma área de reunião temporária, aproveitando o arrasto atmosférico para ajustar seus parâmetros orbitais enquanto realizam pesquisas detalhadas das condições ambientais,
composição atmosférica e infraestrutura tecnológica do nosso planeta. Esses objetos apareceriam brevemente nos bancos de dados de radar de meteoros antes de desaparecerem, imitando o comportamento de micrometeoritos naturais, enquanto na verdade são plataformas de reconhecimento sofisticadas. O momento desta atividade hipotética sugere uma sofisticação estratégica preocupante. 13, dividido por Atlas, chegou durante o período de melhor capacidade de observação astronômica da humanidade, quando instrumentos como o telescópio espacial James Webb, Hubble e sistemas de óptica adaptativa, baseados em terra, poderiam fornecer caracterização detalhada de suas propriedades e comportamento. Ao mesmo tempo, a proliferação de pequenos satélites, redes de radar e sistemas de monitoramento de ciência cidadã cria um ambiente de sensoriamento sem precedentes, capaz de detectar a implantação de microsondas se alguém souber o que procurar. Uma interpretação paranoica sugere que civilizações avançadas podem orquestrar deliberadamente missões de reconhecimento para coincidir com a fase de adolescência tecnológica das espécies-alvo. É um estágio em que se tornam interessantes o suficiente para estudar, mas ainda muito rudimentares para implantar defesas ou contramedidas eficazes. O momento atual na história humana, com sua presença espacial em expansão, mas capacidade limitada de vigilância do espaço profundo, pode ser uma janela ideal para conduzir pesquisas detalhadas de nossa civilização. Traços que confirmam esse cenário já deveriam ter aparecido em vários bancos de dados se as suposições da linha do tempo estiverem corretas. Redes globais de radar de meteoros monitoram continuamente a alta atmosfera em busca de detritos naturais, criando catálogos detalhados de velocidades, direções de chegada e composição química de partículas. Microfluxos anômalos com trajetórias rastreadas até a localização de 13, dividido por Atlas, durante intervalos de tempo específicos, forneceriam evidências irrefutáveis de eventos de implantação artificial. Pesquisas astronômicas de campo amplo projetadas para encontrar asteroides e cometas também mantêm arquivos de descobertas transitórias que podem conter evidências de atividade de microsondas. Pequenas fontes pontuais, de curta duração, que aparecem e desaparecem nos pontos de Lagrange ao longo de dias ou semanas, poderiam representar microsondas ajustando suas posições ou realizando varreduras ativas de sensores, aumentando temporariamente seu brilho acima do limiar de detecção. Uma comunidade de ciência cidadã com capacidades de monitoramento distribuído poderia ser crucial para detectar evidências tão sutis. Radioamadores que monitoram a dispersão de meteoros operam sistemas de detecção de dispersão frontal capazes de identificar fluxos de partículas muito tênues para redes de radar profissionais. Astrônomos amadores com capacidades de imagem de campo amplo poderiam coordenar campanhas de busca visando as regiões troianas da Terra em condições de observação ótimas, por volta das fases de lua nova, quando o céu está mais escuro. A refutação do cenário do pastor de iscas pode ser feita através de buscas sistemáticas em bancos de dados existentes, combinadas com campanhas de observação direcionadas. Bancos de dados de meteoros que abrangem décadas de observações não revelariam fluxos de micrometeoroides coerentes com uma assinatura química consistente com a composição anômala do Atlas, se explicações naturais já explicassem todos os fenômenos observados. Pesquisas focadas nas regiões dos pontos de Lagrange por períodos mais longos não detectariam nada além do nível de fundo estatístico, se nenhum objeto artificial ocupasse essas regiões gravitacionalmente estáveis. Talvez o mais óbvio, imagens de alta resolução que limitam o tamanho e a massa do núcleo do Atlas poderiam descartar a possibilidade de ele abrigar cargas artificiais significativas. Se o objeto for menor e menos massivo do que o necessário para abrigar e implantar milhares de microsondas, o cenário desmoronaria sob suas próprias exigências logísticas. As implicações da confirmação de uma implantação de microsondas ofuscariam até mesmo a descoberta de mensagens codificadas na coma do Atlas. A vigilância proativa do nosso sistema solar, por sistemas artificiais, representaria não apenas o primeiro contato com inteligência extraterrestre, mas também a evidência de atividades de inteligência em andamento que podem ter profundas implicações para a segurança planetária e o futuro desenvolvimento da civilização humana. A descoberta de mesmo um microtraço coerente com assinaturas químicas repetidas da composição anômala de 13, dividido por Atlas, acionaria sessões de emergência em agências espaciais em todo o mundo, alterando fundamentalmente a percepção da humanidade sobre nosso isolamento cósmico. A confirmação de que estamos sob observação ativa por entidades capazes de viagens interestelares exigiria uma reavaliação imediata de todos os aspectos da expansão humana no espaço, desde prioridades de defesa planetária até protocolos diplomáticos para futuros contatos. No entanto, como toda afirmação extraordinária, o cenário do pastor de iscas exige evidências extraordinárias antes de ser aceito.
A distinção entre especulação paranoica e hipótese científica legítima reside na qualidade de suas previsões, no rigor de seus métodos de teste e na disposição de abandonar teorias atraentes diante de dados conflitantes. Somente uma investigação sistemática poderá determinar se 13 dividido por Atlas representa um objeto cósmico bizarro digno da curiosidade científica ou se é a vanguarda de uma inteligência que nos observa há mais tempo do que observamos as estrelas. Os próximos meses provarão ser cruciais para testar esses quadros especulativos à medida que Atlas se aproxima de seu periélio e inicia sua jornada de volta ao espaço interestelar. Se ele deixará apenas publicações científicas e debates teóricos, ou evidências de tecnologias que alteram nossa compreensão da inteligência no universo, pode depender de quão cuidadosamente examinamos os vestígios sutis que ele deixa em bancos de dados e redes de detecção, que registram os primeiros passos hesitantes da humanidade para se tornar uma civilização viajante do espaço. Parte 17. Reflexões finais. Em última análise, 13 dividido por Atlas nos força a confrontar um paradoxo fundamental que atinge o cerne de como entendemos a física que governa os pequenos corpos celestes no espaço. Este é um objeto que exibe forte atividade, gás de escape visível, uma estrutura de cauda em desenvolvimento, um aumento na taxa de produção de muitas espécies químicas, mas produz pouca ou nenhuma aceleração significativa de acordo com as medições astronômicas precisas que fundamentam a dinâmica orbital moderna. Essa contradição entre uma causa aparente e uma ausência de efeito representa uma lacuna significativa em nosso entendimento teórico, ou evidência de fenômenos ativos fora do quadro da física convencional. O quadro científico mais bem apoiado atualmente coloca o 13 dividido por Atlas firmemente na categoria de fenômenos naturais, embora no limite extremo do que observamos ou previmos anteriormente. Este visitante interestelar carrega a impressão digital química de ter se formado em um ambiente diferente do nosso sistema solar, com uma composição incomum dominada por dióxido de carbono em vez de água, e exibe um misterioso padrão de níquel sem ferro que desafia os modelos convencionais de emissão de metais do núcleo de um cometa. Sua massa, concentração e padrões de escape claramente simétricos fornecem modelos naturais plausíveis, que são as explicações para a aceleração não gravitacional ausente que atraiu a atenção científica em todo o mundo. No entanto, reconhecendo o lampejo da busca por anomalias que impulsiona a descoberta científica, devemos reconhecer que o 13, dividido por Atlas, expandiu nossa compreensão do que um cometa pode ser. Independentemente de observações futuras confirmarem uma origem natural ou artificial, este objeto impulsionou melhorias em modelos teóricos, técnicas de observação e métodos analíticos que beneficiarão o estudo de corpos menores em nosso sistema solar, e além, ele demonstrou o valor de campanhas de observação de resposta rápida e colaboração internacional na obtenção do máximo benefício científico de encontros breves com visitantes interestelares. Seu impacto educacional e cultural se estende muito além da esfera profissional da astronomia. O 13 dividido por Atlas capturou a atenção do público de maneiras que destacam tanto a maravilha quanto a complexidade da investigação científica. Ele ilustra como a verdadeira pesquisa opera nos limites do conhecimento, onde a incerteza e a especulação desempenham papéis essenciais no avanço da compreensão, mantendo os padrões apropriados de evidência e prova. Este objeto é um exemplo perfeito de como a ciência aborda descobertas potencialmente revolucionárias, com entusiasmo temperado pelo ceticismo e curiosidade equilibrada pelo rigor. Olhando para o futuro próximo, a passagem do periélio esperada para o final de outubro de 2025 é nossa última oportunidade de resolver os mistérios centrais que cercam este visitante enigmático. O aquecimento solar intensificado pode desencadear novos padrões de atividade, que finalmente produzirão assinaturas de aceleração detectáveis, confirmando explicações naturais através da observação direta de um efeito de foguete ativo, ou a estabilidade dinâmica persistente diante do aumento do desgasificação aprofundará a anomalia e fortalecerá os argumentos para explicações exóticas. Observações de naves espaciais de orbitadores de Marte e outras missões de espaço profundo podem fornecer perspectivas únicas inatingíveis por telescópios terrestres. Imagens de alta resolução podem finalmente resolver o próprio núcleo, eliminando incertezas sobre tamanho, forma e propriedades da superfície que atualmente limitam nossa capacidade de distinguir entre modelos teóricos concorrentes. Espectroscopia, precisa durante o período de pico de atividade, pode revelar assinaturas isotópicas, ajudando a estabelecer definitivamente origens naturais versus artificiais. As implicações mais amplas irradiam deste único objeto para abranger questões fundamentais sobre a prevalência da vida e da inteligência no universo. Se 13 dividido por Atlas for finalmente provado ser de origem natural,
Ele expandirá nosso catálogo de fenômenos estranhos que operam dentro das leis conhecidas da física, enquanto desafia nossa capacidade de prever e explicar processos naturais. Se futuras evidências apoiarem uma origem artificial, isso representará a descoberta mais significativa na história da humanidade, confirmando que compartilhamos o universo com outras civilizações tecnológicas. O contexto estatístico torna-se crucial para compreender as implicações de qualquer conclusão que finalmente alcançarmos. 3 objetos interestelares confirmados em 8 anos, com 2 deles exibindo características altamente anômalas, sugerem uma notável coincidência ou uma diferença sistemática entre objetos formados em nosso sistema solar e aqueles que vêm do espaço interestelar. A próxima era Vera Rubin promete transformar esta pequena amostra em estudos populacionais abrangentes, que revelarão se comportamentos anômalos são exceções raras ou características comuns de objetos interestelares. A colaboração internacional e os avanços tecnológicos provarão ser essenciais para maximizar nossa capacidade de estudar futuras descobertas. A curta janela de observação de objetos interestelares exige a rápida alocação de telescópios, análise espectroscópica imediata e capacidades de análise em tempo real, levando a infraestrutura observacional atual ao limite. O sucesso exige investimento sustentado em sistemas de detecção, metodologias analíticas e estruturas teóricas capazes de distinguir entre variações naturais e fenômenos verdadeiramente extraordinários. Talvez o mais importante, 13 dividido por Atlas, nos lembra que o universo mantém a capacidade de nos surpreender. Apesar de séculos de observação astronômica e décadas de missões espaciais complexas, continuamos a encontrar objetos e fenômenos que desafiam nossa compreensão teórica e nos forçam a expandir nossa concepção do que é possível. Esta humildade intelectual, o reconhecimento de que nosso conhecimento permanece incompleto e nossas teorias provisórias, representa a mentalidade essencial para conduzir a investigação científica de forma honesta nas fronteiras da descoberta. Quer o 13 dividido por Atlas acabe por se revelar um objeto natural bizarro ou um artefacto artificial, ele garantiu seu lugar como o objeto interestelar mais cientificamente significativo desde Oumuamua e Borisov. Isto não é porque ele forneça respostas definitivas às perguntas que impulsionam a nossa curiosidade sobre a vida e a inteligência no universo, mas porque nos força a fazer perguntas melhores, a desenvolver ferramentas melhores e a manter padrões melhores para avaliar as evidências que podem mudar a nossa compreensão do nosso lugar no universo. O mistério continua, as observações continuam, e a nossa jornada para compreender estes mensageiros cósmicos leva-nos cada vez mais fundo nas questões que exploram a natureza da própria realidade. No final, essa jornada de descoberta pode revelar-se mais valiosa do que qualquer resposta singular que possamos encontrar pelo caminho.